Capítulo 311. Lembre-se de tomar seu remédio primeiro. Uma atmosfera solene ainda pairava neste enorme salão um momento atrás, depois que Astrid compartilhou a trágica história de Hades, e Roel sentiu seu coração ficar pesado. No entanto, tal atmosfera foi imediatamente destruída no momento em que Astrid apontou o dedo para o quarto de Lilian. Espere por um segundo. O que você quer dizer? Deixar descendentes para trás? Que descendência? Roel olhou para Astrid com uma expressão perplexa, sua mente falhando em processar o que acabara de ouvir. No entanto, esta última não achava que houvesse algo de errado com o que ela acabara de dizer. Uma coisa que realmente aterrorizava casas estabelecidas como Hades era a separação de sua longa linhagem. Então aqui veio a pergunta. O que poderia cortar a linhagem de uma família? Sem dúvida, a maior ameaça era a falta de prole. Não importa quão rica ou poderosa fosse a herança de uma casa, tudo seria inútil se faltasse uma descendência para sucedê-los. Desde os tempos antigos, aqueles que possuíam linhagens de sangue notáveis costumavam garantir que tivessem sucessores antes de marchar para o campo de batalha. Esta era sua responsabilidade para com sua raça e família, e isso era especialmente verdadeiro para casas nobres com poucos descendentes como os Ascartes. Embora Astrid fizesse o possível para evitar isso, ainda havia uma possibilidade de que o pior ocorresse e Roel fosse forçado a cometer duplo suicídio com Presley. Sendo esse o caso, seria uma decisão sábia para ele deixar sua prole para trás. O do que você está falando, Lilian, é minha. Eu já falei com aquela criança. Mesmo que vocês dois compartilhem a mesma linhagem, vocês não são parentes de sangue. Ponto. Eu não nego isso, mas nós dois não estamos nesse tipo de relacionamento. Roel recusou a sugestão de Astrid com o rosto rígido. Por outro lado, Astrid pareceu surpresa com aquelas palavras. Ela olhou fixamente para Roel, surpresa pelo fato de que eles não eram um casal. Na verdade, ela achava que a coisa de irmão mais novo e irmã mais velha entre eles era apenas o seu próprio casal. Mas isso não é um grande problema. Não se preocupe, os sentimentos que vocês têm um pelo outro já são bons o suficiente. Em vez disso, devo dizer que é muito melhor do que aqueles guerreiros que tiveram que lutar na linha de frente na minha época, comentou Astrid. Ela tinha visto muita coisa tendo vivido inúmeras eras caóticas. O fato de Roel e Lilian estarem dispostos a se sacrificar um pelo outro mostrava que seus sentimentos um pelo outro já superavam os dos casais comuns, e ela considerava esse sentimento mais do que suficiente para um relacionamento. É preciso saber que os soldados que procuravam se reproduzir antes de marchar para as linhas de frente geralmente acabavam procurando uma esposa que nunca haviam encontrado antes. Astrid olhou para Roel, que estava curando até a ponta das orelhas, e conseguiu entender imediatamente a situação entre os dois. Como uma velha solteirona, ela não tinha nenhuma grande sabedoria que pudesse transmitir aos jovens. Tudo o que ela podia fazer era dar-lhe um tapinha nos ombros e oferecer-lhe alguns conselhos. Os Ascartes são a principal linhagem descendente de nosso Hades. Você tem que deixar descendentes para trás. No entanto, você não precisa ficar muito nervoso com isso. Você pode simplesmente dizer a ela diretamente. E eu acredito que ela vai aceitar. Diga a ela diretamente, repetiu Roel incrédulo. Como no mundo eu deveria dizer isso? Sênior, você pode ter um filho comigo. Haveria algo de errado se alguém realmente concordasse com isso. Espere um momento, se estamos falando de uma sênior aqui, ela pode. Roel pensou na afeição e proteção que Lilian vinha derramando sobre ele ao longo dos dias, e de repente se viu perturbado. Em primeiro lugar, ele não estava planejando morrer aqui. Os estados das testemunhas geralmente tinham uma saída, e ele estava planejando lutar por sua vida aqui. Não lutar com sua vida, porque ele deveria estar com pressa para deixar descendentes para trás. Além disso, por que diabos seus ancestrais eram tão obcecados com o útero de Lilian? Roel sentiu uma dor de cabeça se instalando. No entanto, ele logo se lembrou do tom de desprezo anterior de Astrid ao falar sobre os Ackermans, e sua mente superaquecida rapidamente esfriou. Ele refletiu cuidadosamente sobre sua escolha de palavras antes de perguntar. Há algo que eu preciso te informar. Na verdade, Lilian é membro da família Imperial Ackerman. Ponto. Como esperado, o profundo ressentimento que Astrid nutria em relação aos Ackermans por fechar os olhos para o Hades naquela época trouxe uma carranca em seu rosto. Mas depois de um período de silêncio, ela suspirou suavemente. 1000 anos já se passaram. Esses rancores da época anterior devem ser enterrados nas areias da história. Eles não têm nada a ver com você ou aquela criança. Em vez disso, posso sentir os sentimentos sinceros que ela tem por você. Quantas pessoas no mundo ousariam se opor ao Rei Mago por outra pessoa? Além disso, você já pensou em qual nome do família seu filho usaria assim que nascesse? Ele deveria usar o sobrenome Ascart? Não? Roel respondeu incerto à pergunta desconcertante de Astrid, e esta assentiu com satisfação como se respondesse a todas as perguntas aqui. Isso resolve tudo. Você é um Ascart, e ela se tornará uma Ascart depois de se casar com você. O filho que vocês dois terão também será um Ascart. Que lugar os Ackermans têm aqui? Uau, essa lógica distorcida. Eu nem sei como argumentar contra isso. Roel ficou pasmo com o raciocínio vigoroso empregado por seu antepassado. Ele nunca pensou que Astrid fosse realmente tão tendenciosa em relação a Lilian, a ponto de ela estar disposta a deixar de lado seu preconceito em relação aos Ackerman por ela. No entanto, também o lembrou de outro assunto importante. Certo, encontrei um documento de vários séculos atrás que parece ter vindo do governante final do antigo Império Austine, o Imperador Charles. Há uma linha que diz quando as linhagens das águias gêmeas convergirem, os portões se abrirão e a glória retornará ao mundo.
Você sabe o que isso significa? Essas eram palavras que nem mesmo Ron conseguia entender. Então Roel decidiu buscar a sabedoria de Astrid. Inesperadamente, o último franziu a testa em confusão. Apenas pelas próprias palavras, parece que Charles estava pressionando por uma união entre os Ascartes e os Ackermans. Você não tem conhecimento deste assunto? Perguntou Roel. Astrid balançou a cabeça antes de continuar a explicar a situação interna da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo naquela época. O objetivo da Assembleia era unir a força da humanidade e das outras raças para lidar com os perigos que ameaçavam sua sobrevivência. O problema era que havia tantos perigos que era impossível lidar com eles de forma eficiente com apenas uma única cadeia de comando, então eles acabaram se dividindo em várias equipes. Astrid, que estava encarregada de guardar o Charles Dream, era um dos membros-chave da equipe que lidava com o Salvador, mas também havia muitas outras equipes semelhantes à deles. Alguns tiveram sucesso enquanto outros falharam, mas todas as suas ações deixaram uma marca nos anais da história. Charles, que nome nostálgico. Ele era realmente um estranho entre os Ackermans. Ele pressionou proativamente por uma aliança com os Ascartes enquanto tomava uma posição firme contra os adoradores cada vez mais insanos do Salvador. Naquela época, a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo sofreu um grande golpe e acabou desmoronando, então ficou extremamente difícil para os membros entrarem em contato uns com os outros. Devido a isso, não tenho conhecimento da situação exata em torno de Charles, mas meu palpite é que ele também é membro da Assembleia. O documento que você encontrou provavelmente está relacionado a algum tipo de plano elaborado pelo lado de Caroline. Lembro que ela estava propagando uma parceria com os Ackermans naquela época, mas desconheço os detalhes. Roel caiu em pensamentos profundos depois de ouvir a explicação de Astrid. Ele tinha ouvido falar do nome Caroline antes. Ela era a chefe da casa Ascart durante a passagem da segunda época para a terceira época. Isso foi mais de 1000 anos atrás do tempo presente de Roel, de tal forma que seria quase impossível encontrar quaisquer pistas daquela época. Com tais pensamentos em mente, Roel balançou a cabeça com pessimismo, pensando que isso permaneceria como um mistério eterno. No entanto, Astrid estava bastante otimista sobre isso. Seria quase impossível encontrar registros sobre isso agora, mas você não precisa perder a esperança. Sempre podemos trabalhar para trás para descobrir isso. Trabalhar para trás? Sim. Por um lado, você não seria capaz de obter uma pista depois de tentar com essa criança. Roel ficou surpreso com a sugestão de Astrid. Ele nunca pensou que o assunto acabaria voltando ao ponto de partida. Antes que ele pudesse recusar a sugestão mais uma vez, Astrid já tinha agarrado sua mão para puxá-lo para o quarto de Lilian. Ela enfiou a mão nos bolsos e tirou um pequeno frasco requintado. Faça ela beber isso antes de começar. Deve aumentar consideravelmente a taxa de sucesso. Essa taxa de sucesso, milímetros. Você ainda deve fazer isso mais algumas vezes apenas para estar seguro. E segure aí por um momento. Pare de hesitar. Nosso tempo é limitado agora. Astrid enfiou a garrafa nas mãos de Roel antes de empurrá-lo para dentro do quarto e fechar a porta atrás dele. Depois que tudo foi feito, ela exalou suavemente. Com isso, fiz o que pude pela casa, murmurou Astrid enquanto rezava por um tiro, uma morte. Capítulo 312. Aproximando-se de corações, Astrid esperou do lado de fora da porta enquanto rezava fervorosamente por uma abundância de descendentes. Enquanto isso, do outro lado da porta, Roel não fazia ideia do que deveria fazer com a garrafa. Levou um longo momento de hesitação antes que ele reunisse coragem para entrar mais fundo na sala. Este quarto era semelhante ao que ele havia acordado mais cedo. Havia uma conspícua falta de pertences pessoais ao redor. O relógio na parede também havia parado de tic-taquear. A única diferença era a abundância de espíritos dos sonhos flutuando pela sala. Senhor, ele chamou levemente, mas não houve resposta. De alguma forma, saber que Lilian ainda não estava acordada foi um alívio para ele, e seu coração nervoso se acalmou um pouco. Ele se aprofundou no quarto com menos reservas do que antes, e logo se viu diante de uma jovem descansando na cama. Seu rosto e lábios pareciam muito mais pálidos do que o normal devido a ela ter perdido muito sangue, e seu cabelo preto estava espalhado desordenadamente ao redor do travesseiro. Seu peito estava se movendo para cima e para baixo ritmicamente junto com sua respiração. De alguma forma, Roel não pôde deixar de pensar que havia uma atmosfera muito diferente ao seu redor. Ele ficou imensamente aliviado ao ver que Lilian estava sã e salva, mas ao mesmo tempo, sua figura deixou sua garganta um pouco ressecada. Ele levou um momento para se acalmar antes de se aproximar lentamente da cama. Assim como naquela noite, ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama dela, embora estivesse um pouco apreensivo em agarrar sua mão descuidadamente desta vez. Olhando para seus dedos pequenos e delicados, ele não pôde deixar de lembrar como ela os quebrou para convocar 10 fortalezas. Os dedos dela já haviam sido tratados por Astrid, mas o coração dele não parava de tremer enquanto olhava para eles. Ele gentilmente envolveu suas mãos ao redor das de Lilian e exalou suavemente. Apesar de seu movimento leve, ainda despertou a consciência de Lilian, e ela lentamente abriu os olhos. Ponto de exclamação. Os olhos de Lilian ficaram vermelhos no momento em que viu Roel. Os dois se encararam atentamente, mas nenhum deles falou uma palavra. Em vez disso, eles permitiram que suas ações falassem enquanto se puxavam para um abraço apertado. Ao absorver o calor e a fragrância dela, Roel sentiu um nó se formando na garganta, e seu corpo começou a tremer levemente. Lilian também foi tomada por uma enxurrada de emoções, mas acariciou suas costas suavemente para confortá-lo. O fato de os dois ainda estarem vivos, apesar de terem encontrado Presley, o rei mago de nível 1 de origem, foi nada menos que um milagre. O coração de Roel se encheu de satisfação, e Lilian pensou que nunca se sentiu mais feliz do que neste exato momento.
Sua onda de emoções estimulou a ressonância de suas linhagens, fundindo seus corpos abraçados em um. Roel ouvia silenciosamente seu batimento cardíaco enquanto pensava que era o ritmo mais eufônico do mundo. Enquanto mergulhava totalmente na alegria do reencontro, ele não pôde deixar de pedir desculpas silenciosamente a Astrid em seu coração. Sem dúvida, Astrid havia escolhido um bom momento para levantar o assunto. Os dois estavam fadados a sentir uma enxurrada de emoções ao se reunirem, e ela até preparou remédios para aumentar a taxa de sucesso. Era uma pena que Roel não sentisse luxúria neste exato momento. Seus sentimentos eram muito mais fortes do que antes depois de superar uma crise, mas essa era precisamente a razão pela qual ter relações sexuais em um momento como esse só parecia crasso. Quando o coração de alguém já estava cheio de uma miríade de emoções, a luxúria não teria escolha a não ser ficar em segundo plano. Este foi o momento em que Roel finalmente entendeu por que as pessoas tendiam a se abraçar em momentos como este. Isso aproximou dois corações um do outro. Depois de um longo abraço, Roel e Lilian finalmente conseguiram se recompor. Lilian foi a primeira a quebrar o silêncio. Se pudermos voltar, vamos passar algum tempo morando juntos no ar livre. O pedido repentino pegou Roel desprevenido. Ele levantou a cabeça para olhar para Lilian e piscou os olhos em confusão. Sênior, o que você quer dizer? Vamos para um lugar onde podemos passar tempo juntos sem ninguém ou nada tentando nos separar. Roel arregalou os olhos com espanto. Ele imediatamente entendeu o pedido de Lilian e instintivamente assentiu com a cabeça. Foi Lilian quem se sentiu desconfortável por ter que se separar de Roel no passado, mas após o encontro com Presley, onde Lilian se sacrificou para salvá-lo, o mesmo desconforto começou a crescer em seu coração também. Talvez seja mais correto chamá-lo de trauma. Eu vou mantê-lo em sua promessa desta vez, Sênior. É claro, eu não quebraria minha promessa 2 vezes, respondeu Lilian com um sorriso. Os lábios de Roel se curvaram para cima também. Os dois continuaram se abraçando por um tempo antes que Lilian finalmente tivesse a atenção desocupada para examinar seus arredores. Não demorou muito para ela notar uma garrafa peculiar na mesa de cabeceira. Esse é o meu remédio? Medicamento? Roel ficou confuso ao ouvir aquelas palavras. Quando ele entendeu a que ela estava se referindo, ela já estava segurando a garrafa na mão. Suas pupilas dilataram de horror. Espere, Sênior, você não deve beber isso. É fértil. Tosse. Não. O que quero dizer é que, olhando para o frasco de remédio de fertilidade na mão de Lilian, o rosto de Roel ardeu como um inferno. Ele pegou a garrafa e tentou o seu melhor para falar o mais calmamente que podia. Isso é realmente seu, milímetros. Acabei de acordar não faz muito tempo. Corri aqui para verificar você depois de conhecer meu ancestral. Então ainda não tive a chance de beber. Roel estava prestes a colocar o remédio de volta na mesa quando Lilian de repente agarrou sua mão e o parou. Fico feliz com seus sentimentos, mas você deve priorizar sua saúde acima de tudo. Você deveria beber o remédio agora. Roel ficou pasmo. Ele olhou para Lilian, que estava olhando para ele como se ele fosse um garotinho rebelde se recusando a tomar seu remédio, antes de olhar para o remédio de fertilidade em sua mão, e suas bochechas começaram a se contorcer. Espere um momento, você está me pedindo para beber remédio de fertilidade? Eu acho que isso realmente não tem nenhum efeito sobre os homens. Mas ainda assim, eu vi quando Lord Astrid me trouxe aqui ontem à noite. Essa sua habilidade de gelo tem efeitos colaterais. Só de pensar no quarto gelado em que Roel estava deitado, ela franziu a testa, preocupada. Enquanto Roel conseguiu superar o efeito colateral graças às habilidades de Astrid, havia uma chance de tê-lo deixado com algum tipo de trauma físico. Se assim for, eles devem se livrar dele o mais rápido possível. Ou então pode levar a complicações. Você parece muito hesitante em beber. Você está preocupado com o remédio? Lilian perguntou curiosa ao notar as bochechas trêmulas de Roel. Ela ponderou por um momento antes de fazer uma proposta. Por que eu não ajudo você a verificar isso? Já fiz aulas de poções antes, e devo ser capaz de deduzir seus efeitos provando-o. Essas palavras enviaram um estremecimento pelo corpo de Roel. Sem qualquer hesitação, ele abriu a garrafa e engoliu. Felicidades. Roel se livrou freneticamente das provas para evitar que Lilian percebesse o que estava acontecendo. Este último ficou surpreso com seus movimentos vigorosos, mas ela ficou animada por ele estar tomando o remédio corretamente, embora sua expressão conflitante depois a desconcertasse um pouco. Por que? Tem um gosto ruim? Não, tem um gosto surpreendentemente bom, respondeu Roel com um sorriso um pouco exausto. Meia hora depois, Lilian voltou a dormir na cama. Roel continuou segurando sua mão enquanto olhava para o relógio parado contemplativamente, refletindo sobre alguns assuntos. Lilian não estava em uma condição estável no momento. Roel estava em pior estado em termos de ferimentos, mas Lilian havia se esforçado demais ao invocar as 10 fortalezas, e isso era muito mais difícil de se recuperar. Olhando para a senhora adormecida diante dele, o rosto de Roel não pôde deixar de ficar vermelho. As palavras de Ru pareciam ecoar incessantemente em seus ouvidos, e a garrafinha de Astrid estava bem ao lado dele, tocando seu coração. Roel sabia que ele nutria sentimentos por Lilian, mas não achava que fosse apropriado que eles fizessem esse tipo de coisa agora. Por um lado, ele não achava que era o momento certo, eles ainda estavam feridos, e os sentimentos que tinham um pelo outro ainda não haviam chegado a esse ponto. Tentar forçar as coisas quando ainda não era o momento só iria quebrar o relacionamento deles. Além disso, ele também temia que isso o fizesse perder sua vontade de lutar. Ele sabia que seu objetivo principal era escapar com segurança desse estado testemunha com Lilian.
e queria concentrar sua atenção nisso. Até agora, ele havia entendido muito bem a situação no estado das testemunhas. Ele havia sido trazido para o fragmento histórico de Leinster 400 anos atrás para testemunhar eventos que foram negligenciados nos registros históricos, quase como se alguém os tivesse apagado intencionalmente. Neste lugar onde quase ninguém estava prestando atenção, dois soberanos entraram em confronto um com o outro sobre o destino da humanidade. Com base na dedução de Astrid, o rei mago Presley Maxwell parecia já ter caído em depravação há 100 anos, e a razão para isso era porque ele não conseguia suportar a realidade de que estava ficando mais fraco com o passar do tempo. De fato, o poderoso Presley já estava em seus anos de declínio, apesar da destreza que havia demonstrado. Suas palavras e ações até agora também mostraram que ele não era fanático, em vez disso, ele parecia ter feito algum tipo de acordo com o Salvador. Ele continuou a ficar quieto apesar de ter caído em depravação, lentamente ganhando tempo para descobrir a identidade de Academic e a localização do Charles Drean. A guerra com os desviantes significava que o Salvador estava em um período em que sua consciência estava despertando. Isso forçou Astrid a dedicar mais esforço e tempo ao sonho do caos, colocando-a em um estado vulnerável. Presley aproveitou esta oportunidade e ordenou que a Irmandade da Salvação lançasse um golpe de estado, que, por sua vez, justificou seu retorno a Leinster das linhas de frente para que ele pudesse realizar a fase final de seu plano, a destruição do Charles Drean. Com isso, ele seria capaz de despertar o Salvador. Infelizmente, a convocação dos Santos percebeu que algo estava errado e interveio, resultando em mais caos. Roel não tinha ideia do que Presley ganharia ao despertar o Salvador, e também não estava interessado em saber. Mas uma coisa era certa: aquele velhote logo lançaria sua próxima onda de ataque, e Astrid estaria muito ocupada lidando com o Reino dos Sonhos para detê-lo. Eles estavam em circunstâncias terríveis, sem dúvida, mas ainda não estava ao ponto do desespero. Roel tocou a caixa que ele havia guardado em suas roupas enquanto um plano lentamente tomava forma em sua mente. Ele sabia que precisava fazer uma visita a uma pessoa agora. Então, ele fechou os olhos e logo caiu em um sono profundo. Capítulo 313. Promessa da bruxa. A primeira coisa que notou foi o sedutor aroma de chá flutuando no ar. Havia uma sensação de amortecimento embaixo dele que era tão confortável que ele não podia suportar deixar seu aconchego. Quando Roel finalmente abriu os olhos mais uma vez, ele se viu diante de uma mesa cheia de sobremesas deliciosas, e uma bruxa de cabelos brancos estava sentada em frente a ele com um bule na mão. O que era diferente de antes, porém, era a atitude surpreendentemente suave de Artasia. Ela não o conjurou em alguma posição estranha ou o tentou em qualquer coisa. Ela simplesmente sentou-se graciosamente na frente dele e o recebeu com um sorriso. É um prazer tê-lo aqui nesta noite maravilhosa, meu herói. Sim, obrigado por me receber aqui, respondeu Roel. Ele deu uma olhada no céu noturno do lado de fora da janela enquanto tomava um gole de chá sem pressa. Este era o terceiro encontro deles, e Roel parecia mais calmo do que nunca. Tendo passado por várias crises, ele sabia que quanto mais apertada a situação, mais composto ele teria que estar para superá-la. Sua atitude composta intrigou a bruxa de cabelos brancos sentada à sua frente. Artasia não pôde deixar de comentar curiosamente. Que surpresa! Achei que você ia me dar uma surra. O que te faz pensar isso? O feitiço que eu concedi a você não teve efeito quando você precisou. Isso não te irrita? Nós iremos. Roel fez uma pausa contemplativa por um momento antes de responder com um leve aceno de cabeça. Acho que sim. Mas é dirigido a mim mesmo. Direcionado para si mesmo? Por quê? Perguntou Artasia. Roel colocou a xícara de volta na mesa. Você é uma bruxa, uma personificação de inconstância e do enigma. Em primeiro lugar, tomar o feitiço que você me deu como último recurso foi nada menos que uma tolice. Sem mencionar que aquele feitiço não era um buff, mas uma invocação, o que significava que era possível rejeitar a invocação também. É sua prerrogativa escolher se aceita ou não uma convocação. Roel levantou a cabeça e olhou para Artasia impassível. Em última análise, nenhuma vez você disse que estava do meu lado. Essas palavras fizeram Artasia franzir os lábios enquanto ela revelava uma expressão magoada. Meu herói, você está me vendo como seu inimigo agora? Não, eu não guardo nenhuma inimizade com você. Eu simplesmente não confio em você. Percebi que tenho dado muitas coisas como garantidas até agora, disse Roel com um suspiro ao se lembrar dos comentários de Presley. Ele realmente achava que os perigos representados pelo Estado testemunha eram algo que precisava ser levado a sério. Mas, ao mesmo tempo, sua experiência de superar dois deles havia gerado complacência nas profundezas de sua mente, prejudicando subconscientemente seu julgamento. Essa também era a arrogância da qual Presley falava. Ele encontraria um Deus antigo em cada estado das testemunhas, mas nunca havia garantia de que o Deus antigo estaria do seu lado. Isso foi especialmente verdade com a rainha das bruxas Artasia. Ele sabia de antemão que as bruxas eram inconstantes, e que havia uma possibilidade real de que ela pudesse puxar alguma coisa durante momentos cruciais. A partir do momento em que tive uma ressonância com Lilian e soube que ela também possuía a linhagem Ascart, comecei a me tornar dependente dela. Perdi de vista minha vigilância e subconscientemente tentei compartilhar meu fardo com ela. No final, ela quase perdeu a vida para me salvar. Seu fracasso em aparecer esmagou minhas esperanças, mas me permitiu plantar meus pés firmemente no chão mais uma vez. De certa forma, eu deveria estar agradecendo a você, disse Roel. Seus olhos dourados que não carregavam nenhum indício de decepção atordoaram Artasia. Alguns momentos depois, o corpo da rainha das bruxas começou a tremer antes que ela explodisse abruptamente em uma gargalhada frenética. Parece que somos realmente compatíveis um com o outro, meu herói. O desejo de confiar nos outros é um dilema comum enfrentado por aqueles de seu clã, mas devo esclarecer que não era minha intenção deixá-lo na mão.
Você deve confiar em mim quando digo que não sou uma bruxa má. Minha aparência não teria resolvido seus problemas se você tivesse me convocado com suas condições físicas naquela época. Se qualquer coisa, eu teria apenas apressado suas mortes. Artasia colocou a mão nas bochechas e olhou para Roel com olhos embriagados. Eu gosto muito de você, meu herói. No mínimo, por favor, não duvide dos meus sentimentos por você. Gosta de mim? É por isso que você sente prazer em me ver lutando desesperadamente em meio ao dilema? Ah, é rude de sua parte fazer uma pergunta dessas a uma dama. Não é tão bom quanto tentar me fazer confessar a razão pela qual eu gosto de você. Que astuto você é, meu herói, disse Artasia timidamente. Mas um mero segundo depois, um sorriso estático surgiu em seus lábios. Eu não nego que gosto disso também, mas ainda é minha esperança sincera que você seja capaz de superá-los. O que posso dizer? Seu clã está condenado a ficar atolado em dilemas. Seja responsabilidade e perigo, ou determinação e hesitação, esses dilemas têm e continuarão a atormentar você e seu clã como uma maldição. Você é um exemplo perfeito disso, meu herói. Quando digo que nos damos bem um com o outro, quero dizer do fundo do meu coração. Nossas personalidades se complementam. Isso é raro entre nós bruxas, disse Artasia com um sorriso feliz. As sobrancelhas de Roel se ergueram. Parece que as bruxas são realmente um bando vil. Realmente, você tem que dizer essas palavras? Eu já te disse que não sou uma bruxa má, respondeu Artasia com um becinho. Você já deve saber o motivo pelo qual estou aqui, certo? Perguntou Roel solenemente. Artasia parou por um momento antes de seus lábios subirem. Bem, eu acho que é realmente impossível para você ficar diante do seu inimigo sem atingir o nível de origem 3. Já que esse é o caso, Artasia mordeu os lábios com força e espalhou o sangue escorrendo com a língua. Ela pressionou levemente os lábios contra a xícara de chá, deixando uma impressão labial cor de sangue. Depois disso, ela entregou a xícara para Roel. Você só tem que combinar com a impressão do lábio e beber. Não há como dizer o que o sangue de uma bruxa fará com você se você ingerir demais. Ponto. Olhando para o sorridente Artasia, Roel bebeu calmamente a meia xícara de chá que restava. Ele não pôde deixar de notar que o rosto da bruxa estava lentamente ficando vermelho. Como é? O quê? O gosto do meu sangue e beijo. Ponto. Roel optou por colocar calmamente a xícara na mesa e não responder à pergunta sensual. Artasia fez beicinho infeliz ao perceber que ele a estava ignorando. Esta é minha primeira vez sangrando por outra pessoa e tendo o que seu povo chama de beijo indireto. Você não acha que deveria pelo menos dizer algo sobre isso? Só acho que o sangue e o beijo de uma dama não são algo que deva ser comentado. Ponto de exclamação. A resposta inesperada fez Artasia arregalar os olhos por um momento antes de ela baixar a cabeça e enrolar o cabelo timidamente. Ah, o ritual ainda não está completo. Você precisará de um gatilho para ativá-lo. Um gatilho? Isso mesmo. Você vai precisar pegar um pouco de sangue da criança que veio com você, apenas algumas gotas servirão, e beber quando você for ativar o feitiço. Apenas um lembrete, porém, será muito doloroso. Soou como um lembrete gentil de Artasia, mas Roel não pôde deixar de suspeitar de sua intenção. Sentindo seus olhos duvidosos sobre ela, Artasia suspirou suavemente e começou a explicar melhor. Você deveria estar mais do que ciente de que eu sou uma bruxa. Meus feitiços não são destinados ao suporte. Meu sangue nada mais é do que um meio para aumentar seu nível de origem para estar no mesmo nível daquela criança através de sua ressonância de linhagem, então nenhum outro sangue funcionará aqui. É inevitável que você enfrente dor no meio do ritual. Roel levou algum tempo para refletir sobre a explicação de Artasia, mas não conseguiu encontrar nenhuma alternativa plausível aqui. No final, ele só conseguiu acenar com a cabeça e ir junto com ela. A ferida nos lábios de Artasia cicatrizou em uma fração de segundo, mas ela continuou olhando para Roel com um olhar relutante. Você realmente não tem nenhuma simpatia, meu herói. Estou começando a me sentir como uma mulher solta constantemente à sua disposição, apenas para não receber nada em troca. Eu vou compensar você. Compensar? Sim. Diante da bruxa perplexa, Roel olhou diretamente nos olhos vermelhos mais loucos de Artasia e falou palavras tão solenes quanto um voto. Artasia, eu vou tirar você daqui. Ponto de exclamação. Olhando para os olhos dourados de Roel que piscavam junto com a luz das velas, Artasia de repente se viu sem palavras. Ela tentou abrir a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra lhe veio. No final, ela só conseguiu virar a cabeça para evitar o olhar ardente de Roel. Ponto. Ainda não acabou. Está tudo bem para você fazer essa promessa agora? E se eu virar as costas para você mais uma vez? Então não terei escolha a não ser acompanhá-lo neste mundo após a morte. Ponto de exclamação. As pupilas de Artasia dilataram ao ouvir essa resposta. Ela virou a cabeça para trás para olhar para o homem diante dela, mas não demorou muito para que ela desviasse o olhar mais uma vez com as bochechas furiosamente coradas. Ponto. Persuadindo-me com tais palavras. Você ouviu aqui, meu herói. E se você realmente mexer com meu coração, ainda não terminei minhas palavras. Deixando de lado todo o resto, não vou entregar meu sênior para você, nem mesmo sobre meu cadáver. Ponto. Eu deveria saber. Ela com certeza é querida por você, seu superior, resmungou Artasia em desagrado. Ela ponderou por um momento antes de acrescentar. Ainda assim, devo lhe oferecer um último lembrete. Esse feitiço não funcionará com ninguém além dela. O que você está pensando e fazendo está em desacordo um com o outro. Ponto.
Sim, isso parece um dilema, mas é meu problema resolver. Isso não é outra coisa para você esperar? Roel sorriu confiante em resposta ao lembrete de Artasia. A bruxa de cabelos brancos ficou surpresa por um instante antes de cair na gargalhada. Eu vejo. Parece que você já tem uma ideia em mente. Ei, você está realmente evocando minha expectativa aqui. Artasia bateu palmas enquanto seus lábios se curvavam de excitação. Já que esse é o caso, permita-me fazer uma promessa também. Contanto que você use essa criança como um tributo, eu certamente aparecerei e te levarei à vitória. Oh, essa é a promessa de uma bruxa? Sim, é a promessa de uma bruxa. É um contrato aterrorizante, onde até eu teria que pagar um alto preço se fosse contra, disse Artasia. A visão de Roel turvou-se lentamente quando o sonho começou a chegar ao fim. A última coisa que ele viu foram os olhos vermelhos brilhantes de Artasia. Mostre-me como você planeja superar esse paradoxo, meu herói. Com palavras de expectativa ecoando em seus ouvidos, a consciência de Roel se desvaneceu. Capítulo 314. O que eu procuro. Roel acordou de seu sonho, tendo feito um acordo com sucesso com a enigmática rainha das bruxas pelo poder de enfrentar Presley sem ser instantaneamente nocauteado. Ele esfregou os olhos e olhou para Lilian, que ainda dormia profundamente. Ainda em seu estado grogue, ele ouviu batidas leves vindo da porta. Roel soltou a mão de Lilian e foi abrir a porta. Um jovem conhecido estava do lado de fora. Irmão Antônio. Roel ficou surpreso com seu convidado inesperado. Por outro lado, Antônio não fez objeções à forma íntima de tratamento de Roel. Ele deu uma olhada rápida em Roel e ficou surpreso ao ver que este ainda estava energizado. Ele não esperava que Roel se recuperasse tão bem. Foi ontem que ele estava à beira da morte por causa de seus ferimentos graves. Mas apesar de estar nesta sala há 3 horas, ele não mostrou nenhum sinal de exaustão. Pelo contrário, ele parecia revigorado como se tivesse bebido algum tipo de tônico. Você já terminou? Sim. Terminei. Vamos lá. Precisamos discutir nosso plano de luta. Antônio levou Roel para o salão principal onde Astrid residia. Semelhante a antes, ela estava flutuando sob um teto de vidro iridescente no salão principal. Sua bela figura e olhos fechados exalavam uma sensação de santa tranquilidade, que lembrava um sonho sereno. Isto é, estamos no centro da barreira do reino dos sonhos. Lord Astrid voltou ao reino dos sonhos para descansar. O corpo que você vê diante de você não é mais do que um clone, embora ainda tenha um valor significativo, por isso há uma necessidade importante de guardá-lo e mantê-lo, explicou Antônio. Ele olhou para a figura flutuando acima dele com os olhos cheios de calor. Um pensamento veio à mente de Roel, e ele perguntou sondando. Irmão Antônio, você parece estar em boas relações com meu antepassado. Vocês se conhecem há muito tempo, milímetros. Eu costumava ser um estudante na Academia Saint Freya, e Lord Astrid era meu professor. Foi ela quem me recomendou para a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Já nos conhecemos há mais de uma década. Então, a razão pela qual você escolheu ficar em Leinster após a formatura é porque, sim, é para proteger e apoiar o Academic. Eu queria ajudar Lord Astrid em seu empreendimento. É por isso que ele assumiu o apelido de Guardião? Bem, parece que ele nutre alguns sentimentos em relação ao meu ancestral. Os sentimentos profundos que transbordavam dos olhos de Antônio eram evidentes para Roel. Se ele se lembrava corretamente, Antônio nunca teve uma esposa, mesmo daqui a 400 anos. Na história em que Roel não interveio, Antônio sobreviveu a essa tragédia, mas Astrid parecia ter desaparecido completamente. Pouco depois, a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo entrou em colapso. Na era de Ro, quase não havia mais vestígios da Assembleia. Agora que ele pensou sobre isso, porque Antônio não disse nada a Ro enquanto este estava investigando o paradeiro de Academic. Havia algum tipo de motivo especial envolvido aqui, ou Antônio não confiava mais em ninguém após o colapso da Assembleia, incluindo Ro? Surpreendentemente, Roel logo recebeu sua resposta. Pode ser chocante para você ouvir isso, mas estou feliz que vocês dois vieram aqui. Pode parecer pouco para você, mas Lord Astrid ficou muito feliz por poder conhecer vocês dois. Roel arregalou um pouco os olhos ao ouvir as palavras de Antônio, e este riu um pouco. Para ser honesto, eu nutria algum preconceito em relação aos de seu clã antes de sua chegada. Ao longo dos últimos séculos, não houve uma única pessoa que apareceu para fazer uma visita a Lord Astrid, mas parece que você também tem suas próprias dificuldades. Antônio suspirou suavemente enquanto pensava em como esses dois jovens foram perseguidos pelo próprio Rei Mago. Por outro lado, Roel pensou em quão feliz seu ancestral estava falando com ele mais cedo, e seu coração de repente se sentiu incrivelmente pesado. Astrid havia herdado o sangue de um humano e de um sonhador, mas parecia que seus valores ainda eram predominantemente humanos. Ela valorizava muito seu clã e parentesco. Para alguém como ela ter que proteger o sonho do Cal sozinha, incapaz de alcançar até mesmo um único de seus parentes nos últimos séculos, de tal forma que até seus descendentes esqueceram sua existência. Isso não era nada menos que uma tortura. Não era de admirar porque Antônio se sentiria prejudicado por ela, mas havia prós e contras nisso também. Uma grande razão pela qual Astrid conseguiu permanecer escondida até hoje foi porque ela cortou os laços com a Casa Ascart. Com muitos olhos das sombras focados na Casa Ascart, definitivamente era muito mais seguro para Astrid não estar associada a eles. Já ouvi falar de seu plano, mas Lord Astrid não deseja sacrificá-la assim. Ainda pretendemos entrar em conflito com Presley. Você pode ter perdido ontem à noite, mas seus esforços não foram em vão. Acho que Presley está em seu estado mais fraco neste momento. Antônio deu um tapinha encorajador no ombro de Roel, e Roel sorriu em resposta. Com base na dedução de Astrid, o Rei Mago provavelmente estava ficando cada vez mais fraco nas últimas décadas devido ao seu avanço na idade. Apesar de
Roel e Lilian terem perdido a luta na noite anterior, eles conseguiram forçar Presley a fazer tudo contra eles. Quanto maior o poder, maior o preço, essa era a regra do mundo em que viviam. Nem mesmo o poderoso Rei Mago era uma exceção a isso. Houve 2 brigas ontem à noite, um com Roel e Lilian, e outro com Astrid. Considerando como até Astrid estava exausta após a luta, era lógico que Presley estaria em um estado ainda pior. Mas mesmo que estivesse em más condições, Presley não podia mais recuar. Já havia sido confirmado que ele era um traidor da humanidade, o que significava que o tempo não estava mais do seu lado. Ele precisava terminar as coisas rapidamente. Então a terceira batalha poderia muito bem acontecer esta noite. Roel já tinha uma ideia do que queria fazer, mas havia muita preparação que ele precisava completar para conseguir. Irmão Antonio, você poderia entrar em contato com meu antepassado? Existe alguma coisa para a qual você precisa de Lord Astrid? Sim, eu gostaria de verificar um assunto com meu ancestral e pedir emprestado o poder da barreira do Reino dos Sonhos, disse Roel com os punhos cerrados. Depois de conhecer Astrid e completar todos os preparativos com antecedência, Roel dirigiu-se a uma das salas vazias, tirou uma caixinha do bolso e olhou para os números em seu sistema em silêncio. Avaliação, 79, alta, contagem regressiva para o final do estado de testemunha, 104 horas e 52 minutos, sua avaliação havia subido mais uma vez, mas esse crescimento não era infundado. Ele escapou das garras de um dos mais fortes especialistas da humanidade, mesmo que apenas pela nuca. Foi consolador saber que tudo o que ele passou não foi em vão, mas ele também sabia que tinha que andar com cuidado a partir de agora. Presley não estava planejando deixar um único deles ir, especialmente aqueles da linhagem Ascart. Não havia dúvida de que eles teriam que derrubar Presley de uma forma ou de outra, mas as coisas se complicaram pela presença de outro adversário, Artasia. Anteriormente, desde que Roel estivesse disposto a colocar sua vida em risco, havia uma boa chance de que ele pudesse vencer a luta com a ajuda dos deuses antigos. Desta vez, no entanto, a rainha das bruxas não queria seu sacrifício. Ela queria Lilian. Isso não era algo que Roel pudesse aceitar. Se ele quisesse proteger Lilian, não poderia deixar Artasia conseguir o que queria. Caso contrário, ele estaria apenas pulando de um final ruim para outro. Isso tornaria tudo sem sentido. Derrotar o Rei Mago e desvendar o esquema da rainha das bruxas, esse era seu objetivo aqui. Ter que lidar com 2 soberanos de raça simultaneamente era impensável, mas esse era um caminho que Roel não tinha escolha a não ser trilhar. Ding, inicialização de reconstrução da linhagem bem-sucedida, inspecionando a mutação da Pedra da Coroa, realização de avaliação preliminar de seu nível, avaliação do sistema, assimilável, aviso, o usuário não atingiu o nível de assimilação recomendado. A assimilação da Pedra da Coroa mutante será arriscada, ativando o sistema de suporte de assimilação. Custo estimado do sistema de suporte de assimilação, 400.000 moedas de ouro, o usuário não tem saldo suficiente no momento, ativando a função de empréstimo, tendo em vista que este não é o primeiro empréstimo, será cobrado uma taxa de juros de 10% ao mês sobre o valor principal. Você está emprestando 400.000 moedas de ouro a uma taxa de juros de 10% ao mês. Sim, não, 400.000. Isso com certeza é caro. No entanto, desde que eu possa voltar a uma vida cotidiana mundana com o Sênior, esse pouco de dinheiro é apenas, sim. Com a afirmação de Roel, uma corrente de Arturva começou a vazar da pedra preciosa, e levou apenas alguns momentos para se transformar em um tornado devastador ao seu redor. Capítulo 315. O escudo do guardião. O sol da tarde lançava um brilho laranja deprimente sobre os escombros esfarrapados de Leinster, como se estivesse profetizando o fim iminente da cidade das academias. Seja a evacuação inicial de seus cidadãos ou a guerra e o massacre que se seguiram, havia pouca dúvida de que Leinster já era uma cidade morta. O ramo Leinster da Convocação dos Santos seria jogado fora como peões, assim como seus executivos haviam planejado, e a Irmandade da Salvação também sofrera danos significativos. Cadáveres estavam espalhados pelas ruas, e o cheiro nocivo de sangue e cadáveres em decomposição desafiavam os limites de tolerância do sistema olfativo. De tempos em tempos, havia sobreviventes sortudos que conseguiam sobreviver até hoje, apesar do caos em curso, mas mesmo esses indivíduos resistentes não podiam deixar de revelar olhares de medo em relação ao sol poente. A brisa da noite cobriu a cidade em uma camada de névoa de sangue misteriosa. As sombras começaram a se contorcer nos prédios restantes que havia ao redor enquanto incontáveis soldados com armaduras negras emergiam dos cantos mais escuros da cidade. Eles iriam continuar sua peregrinação sob a liderança das figuras vestidas de preto. Leinster era uma cidade atolada em desespero, mas nem toda a esperança estava perdida. Nas paredes da Academia Saint Freya estavam incontáveis guardas e estudantes. Seus rostos estavam pálidos e seus corpos tremiam. Era difícil não reconhecer o medo quando eles estavam cientes dos horrores que espreitavam na escuridão lá fora, mas eles ainda corajosamente permaneceram firmes. Na academia atrás deles, os poucos membros restantes da equipe estavam evacuando a população em direção à Floresta da Névoa com a ajuda dos espíritos. Entre eles estavam esperando mulheres e crianças inocentes, e muitos deles eram seus familiares. Em vez de fugirem afobados, esses guardas e estudantes preferem mostrar suas costas dignas para a próxima geração e proteger o futuro da humanidade.
proteção e sacrifício, desespero e esperança. Esses foram os principais temas da era atual. Muito poucos guerreiros foram capazes de enfrentar a morte com calma, mas muitos ainda foram capazes de reunir coragem para enfrentar seus medos. Havia simplesmente muitas coisas que eles tinham que colocar suas vidas em risco para proteger. Sob o sol do crepúsculo, Antonio olhou para o salão principal onde Astrid residia enquanto várias emoções passavam por seus olhos. Muitos sentimentos que ele havia guardado ao longo dos anos jorraram em seu coração, e eles finalmente se manifestaram em uma risada destemida. O céu escureceu gradualmente à medida que a noite começou a cair. Mais e mais inimigos saíram das sombras da cidade e começaram a vagar pelas ruas. Entre eles, um velho segurando uma sinistra lanterna verde apareceu à distância, vestido com seu costumeiro traje preto. A figura esguia de Presley parecia fundir-se com a escuridão. Ao contrário de antes, o rei mago atravessando entre os monstros tinha uma aparência horrível. A lanterna verde que ele segurava lançava um brilho misterioso em seu rosto e olhos, que estavam completamente desprovidos de calor. Sua aparência era arrepiante. Mesmo o mais estúpido dos homens saberia de sua traição apenas olhando para seu estado atual, mas Presley não se importava. Que contos poderiam contar os prestes a morrer? A chama verde pálida em sua lanterna cintilou junto com a brisa noturna, liberando um longo rastro de neblina em seu rastro. Mais e mais silhuetas emergiam do nevoeiro a cada momento que passava, como se estivessem vindo de outra dimensão. A aura liberada pela lanterna guiou os soldados dispersos de armaduras pretas e as figuras vestidas de preto, e eles começaram a convergir em torno de Presley. Da perspectiva das paredes da academia, Presley já estava cercado por um mar de escuridão se contorcendo. Sussurros vagos flutuando no ar foram retransmitidos para os ouvidos dos guardas postados na parede, fazendo-os franzir a testa de nervosismo. Foi então que o velho de pé no meio de todos os horrores levantou levemente sua lanterna e, assim, a luta começou. Não havia bandeiras esvoaçantes ou buzinas de guerra. O mar de escuridão investiu contra as paredes da academia sob a orientação da lanterna, e os guardas responderam rapidamente à sua agressão. Pronto, solte. Nas lascas finais do sol do crepúsculo, as tropas da guarnição puxaram as cordas de seus arcos e despejaram flechas no denso exército de monstros. As flechas funcionavam melhor quando os inimigos estavam agrupados, e os resultados comprovavam isso. As flechas disparadas por transcendentes perfuraram facilmente a armadura negra dos monstros para estourar seus corações antes de bater com força no chão de concreto, levantando pequenas nuvens de poeira. As figuras vestidas de preto ficaram ainda mais vulneráveis quando suas cabeças explodiram ao contato com as flechas, fazendo com que seu sangue e massa cerebral se espalhassem por toda parte. O ataque inicial bem-sucedido das tropas da guarnição elevou o moral dos guardas. Ele revelou a maior fraqueza dos monstros: ataques de longo alcance. As figuras vestidas de preto ainda eram capazes de lançar rajadas de mana caóticas, mas os soldados comuns de armadura preta não tinham meios de atacar a longa distância. Além disso, sua falta de inteligência os tornava incapazes de criar estratégias, então a única coisa que podiam fazer era atacar sem pensar. Enquanto os guardas estavam derrubando os monstros com suas flechas, os alunos lançaram seus feitiços com tempo coordenado para liberar lava ardente. Tempestades de fogo envolveram enormes extensões de terra fora da barreira da academia, queimando qualquer monstro que entrasse em contato com ela. Ainda assim, apesar dos feitiços destrutivos que eles estavam lançando um após o outro, não parecia que eles estavam conseguindo muito contra o exército aparentemente interminável de monstros. Enquanto milhares de monstros caíram sob o ataque furioso dos soldados e estudantes, outros marcharam para tomar seu lugar. Foi um ataque de onda humana. Era grosseiro, mas indubitavelmente eficaz. As flechas estavam sendo rapidamente usadas, e os rostos dos alunos que soltavam as flechas logo ficaram pálidos. Mais e mais ofegantes laboriosos podiam ser ouvidos em cima das paredes da academia. No entanto, esses sussurros repulsivos estavam lentamente ficando mais altos à medida que os monstros fechavam a brecha. Apesar da situação desvantajosa em que se encontravam, os guerreiros exaustos não se desesperaram. Em vez disso, eles se voltaram para seu comandante com expectativa. Antonio não respondeu aos seus olhares, escolhendo esperar seu tempo. Foi somente quando os entalhes nas armaduras dos monstros ficaram claros para suas vistas e os sussurros blasfemos se tornaram totalmente insuportáveis, que ele finalmente emitiu sua ordem. Ative a lâmina cruzada leve. Cubra a maior área possível. Dispare os sinalizadores. Flares. Em meio aos gritos dos soldados para retransmitir as ordens, sinalizadores de mana foram rapidamente disparados para o céu, envolvendo Leinster com uma luz tão ofuscante que parecia que poderia ser dia. Ao mesmo tempo, os mecanismos de proteção da academia entraram em ação. Pedras coloridas embutidas nas paredes começaram a brilhar sob o influxo de mana, formando cruzes brilhantes por toda parte. Incêndio. Mais de 100 Lich Crossblades foram lançados simultaneamente no momento em que a ordem foi emitida. Causou um terremoto tão forte que os soldados nas paredes não tiveram escolha a não ser se segurarem para não cair. As cruzes rapidamente saíram das paredes da academia em um momento aterrorizante, rasgando o mar de escuridão. Inúmeros monstros foram dissecados antes que pudessem responder ao ataque. Sangue turvo espirrou por toda a área. Longas depressões carmesim foram deixadas no vasto campo de batalha como as garras de uma enorme fera. Sob a força esmagadora de Lich Crossblades, as paredes da Academia Saint Freya pareciam ter sido acolchoadas uma camada mais alta. As carcaças mutiladas espalhadas por todo o campo teriam parecido horríveis em qualquer outra ocasião, mas foi um alívio para todos os humanos que guardavam a academia.
Uau! A enorme devastação causada por Lich Crossblade fez os guardas aplaudirem alegremente, e os alunos também revelaram sorrisos animados. No entanto, o rosto de Antonio ficou sombrio. Ele sabia desde o início que a chave para vencer esta guerra não era derrotar esses monstros. Seu olhar não estava no campo de batalha, mas no velho segurando uma lanterna verde à distância. Por mais intensa que fosse a luta atual, não se podia dizer que a guerra havia realmente começado até que Priestley fizesse um movimento. Aparentemente ameaçado pelas proezas de Lich Crossblade também, Priestley finalmente fez sua jogada. Ele olhou para as paredes da academia com os olhos tão compostos como sempre. Enquanto Antonio pensava que esta era uma batalha de desgaste, a verdade era que aqueles soldados de armadura preta eram todos dispensáveis. Para ele, eram apenas ferramentas convenientes que pareciam um desperdício não usá-las. Em primeiro lugar, ele nunca esperou nada daqueles soldados de armadura preta, e parecia que ele estava certo. Priestley balançou a cabeça em decepção antes de levantar a mão. Mana começou a se reunir ao redor dele, transformando-se em faíscas de relâmpagos crepitantes. A pulsação de mana vinda dele era tão intensa que superava a do Lich Crossblade. Até o céu ondulava incessantemente diante de seus poderes. O Rei Mago ainda não havia desencadeado sua fúria, mas a pressão já era insuportável. Era como se estivessem indo contra um ser divino. As faíscas brilhantes dos relâmpagos revelaram os rostos pálidos dos guardas e dos alunos perturbados nas paredes da academia. O rosto de Antonio ficou mais grave do que nunca. Esta foi a primeira vez que ele estava experimentando o verdadeiro poder de um transcendente de nível 1 de origem, o maior poder de luta da humanidade. Eles estavam lutando contra esse tipo de ser monstruoso ontem à noite. Antonio pensou nas duas crianças gravemente feridas ontem e arregalou os olhos com espanto. De repente, ele entendeu por que Astrid estava tão determinada a preservar a linhagem Ascart. Se esse é o potencial que eles exercem, realmente valeria a pena colocar nossas vidas em risco para protegê-los, murmurou o guardião Antonio quando ele começou a liberar sua mana para fora. Após o encontro anterior, Astrid não pôde mais retornar do Reino dos Sonhos tão cedo. Como o próximo transcendente mais forte atualmente na Academia Saint Freya, Antonio foi o último escudo protegendo Roel e Lilian. Um leve brilho prateado começou a se espalhar suavemente do topo das paredes da academia até o chão, gradualmente se tornando corpóreo. O que parecia não mais do que uma fina folha de barreira era na verdade muito mais resistente do que milhares de escudos. No mínimo, antes que ele tenha sucesso. Estrondo. As palavras de Antonio foram interrompidas pelas explosões ensurdecedoras de relâmpagos em sua barreira. Enquanto isso, em uma sala escura dentro da academia atrás dele, um par de olhos dourados sentiu uma presença e se abriu abruptamente. Por um breve instante, eles pareceram brilhar em amarelo crepuscular. Capítulo 316. Títulos reais. A unidade demonstrada pelos humanos diante das crises era animadora, e sua disposição de se sacrificarem uns pelos outros era tocante. Com isso dito, ainda havia limitações para o que a força coletiva poderia alcançar. Havia simplesmente alguns seres no mundo que meros mortais não podiam enfrentar. Às vezes, uma lacuna na força pode ser tão grande que nenhuma quantidade poderia superar isso. Estrondo. Explosões aterrorizantes de relâmpagos ecoaram por Leinster pela enésima vez, mas a mana continuou a jorrar com impulso implacável como se fosse ilimitado. Priestley continuou parado no mesmo lugar com uma lanterna verde na mão, sem se mover um centímetro, mas os guardas e estudantes nas paredes da academia já foram forçados a fugir afobados. Atrás da multidão que escapava estava um Antonio exausto. Ele podia sentir uma completa falta de flutuação na proeza dos relâmpagos, e ele foi capaz de deduzir facilmente o que o inimigo estava fazendo. Priestley estava tentando preservar sua força, não querendo desperdiçar sua energia contra Antonio. Ele escolheu lançar um bombardeio contínuo equivalente à proeza de um transcendente de nível 2 de origem em vez de fazer tudo. Mas mesmo assim, Antonio já estava prestes a atingir seu limite. Uma vez que todos nas paredes da academia fizeram sua retirada, a barreira finalmente se dissipou. No instante em que Antonio escapou, relâmpagos derrubaram as paredes da academia, ricocheteando os escombros em direção à academia. Apesar de sua resistência, eles não conseguiram deter o avanço do Rei Mago. A Legião da Salvação marchou pelos escombros para perseguir os soldados e estudantes em fuga. Seus sussurros blasfemos ecoaram por toda a academia, mas seus efeitos foram neutralizados pelas propriedades especiais da barreira do Reino dos Sonhos. A barreira de Astrid concedeu aos humanos maior imunidade contra os sussurros blasfemos, de tal forma que eles não sentiriam extremo desconforto em relação a isso. No entanto, não funcionaria se eles envolvessem os monstros em uma luta prolongada de curta distância. Devido a isso, os guardas e alunos não se permitiram ser amarrados pelos monstros. Enquanto os afastavam, eles recuavam continuamente em direção à segunda parede, onde se reorganizavam e rapidamente construíam uma nova linha de defesa contra os monstros. Só que não seria tão eficaz quanto antes. A segunda parede não era tão resistente e também não tinha ferramentas mágicas poderosas embutidas nela. As tropas da guarnição não foram capazes de resistir ao ataque interminável de monstros, de modo que acabaram sendo forçados a voltar para a terceira parede, quarta parede e assim por diante. À meia-noite, esses monstros finalmente romperam a parede final e invadiram com sucesso a área central da Academia de Saint Freya. Priestley também entrou na academia que estava ironicamente sob sua gestão. Havia um sorriso em seu rosto enrugado enquanto caminhava com um passo que não era nem rápido nem lento, lembrando um rei voltando vitorioso para seu reino. No momento em que Priestley entrou na barreira do Reino dos Sonhos, ele sentiu uma sensação familiar percorrendo seu corpo. Antes que ele pudesse descobrir o que era aquela sensação, mana poderosa de repente pulsava do céu quando um pilar iridescente de luz jorrou do centro da barreira.
Inúmeros espíritos de sonhos brilhantes flutuaram pelo céu, formando uma bela aurora que iluminou os rostos dos intrusos. Sob a aurora, Presley permaneceu imperturbável com o fenômeno. Ele cortou o dedo e ativou sua habilidade de linhagem. Uma árvore mística imbuída de uma luz deslumbrante ressurgiu no mundo, induzindo o rápido crescimento da vegetação nas proximidades. Sob a proteção dos espíritos, ele conseguiu sair ileso do golpe mortal preparado por Astrid. Truques sem sentido, murmurou Presley enquanto as bordas de seus lábios se curvaram. A destreza combinada desses espíritos dos sonhos era poderosa, mas algo desse calibre estava longe de ser suficiente para prejudicá-lo. O fato de Astrid estar tentando fazer tais truques mostrava que ela era impotente para se libertar do reino dos sonhos. Vendo que seus 100 anos de esforço estavam prestes a se concretizar, o Rei Mago deu um passo à frente com uma lanterna verde na mão. Ele era como um deus da morte emergindo de uma névoa misteriosa, liderando hordas de monstros infernais para desencadear a destruição sobre o mundo. Mas, de repente, seus movimentos pararam. Foi uma sensação fraca e inexplicável, deixando uma sensação de desconforto pairando sobre seu coração enquanto sua respiração acelerava um pouco. O Rei Mago havia aprimorado seu senso de perigo ao longo das muitas batalhas que havia travado ao longo dos anos, e ele instintivamente sabia que a sensação significava a presença de um perigo iminente. Presley examinou rapidamente os arredores com os olhos semicerrados. No momento seguinte, ele abruptamente virou a cabeça para o lado. Com olhos tão afiados quanto os de um falcão, ele espiou através dos muitos obstáculos para fixar seu olhar no nível mais alto de uma torre de relógio, onde estava um jovem com longos cabelos esvoaçantes. Este jovem tinha uma aparência delicadamente bela que parecia quase etérea. Ele usava um sobretudo escuro que fazia seu corpo parecer magro em comparação, e sua pele ainda estava pálida por ainda não ter se recuperado totalmente da severa perda de sangue. A brisa da noite puxou seu longo cabelo na altura dos ombros enquanto ele olhava para baixo da torre com olhos frios e imponentes. Sob o brilho fraco do luar, ele parecia um ser misterioso que havia saído de um sonho. Ponto de exclamação. Aquela silhueta familiar, mas estranha, deixou os olhos de Presley arregalados de espanto. Uma simples mudança na aparência jamais surpreenderia o Rei Mago. O que o deixou surpreso foi a expressão nos olhos de Roel. Era um par de olhos quietos e profundos que tinham visto através das vicissitudes do mundo. O brilho que uma vez brilhou em seus olhos parecia ter sido apagado pelo tempo, substituído por uma cor amarela do crepúsculo solene. Aqueles olhos deixaram Presley com uma sensação inexplicável de que ele estava olhando diretamente para um ser antigo. Algo está desligado. Presley manteve os olhos focados em Roel enquanto começava a canalizar sua mana com cautela. Ele não podia sentir nenhuma intenção assassina vindo do último, mas também era por isso que ele se sentia enervado por ele. O que você fez? Ele perguntou com uma carranca profunda. Sem se preocupar em esperar por uma resposta, ele ergueu a mão e soltou uma rajada de luz branca ofuscante na direção do homem na torre do relógio. O céu noturno foi rapidamente devorado pela luz, transformando o ambiente em espaço branco, exatamente como aconteceu na noite passada. O fenômeno familiar induziu um brilho nos olhos do homem de cabelos negros, mas ele não era o mesmo homem de antes. As coisas não terminariam da mesma maneira novamente. Um instante antes da luz branca chegar, um vento amarelo crepuscular de repente jorrou do corpo do homem de cabelos negros antes de se expandir rapidamente para os arredores. Ele segurou firmemente o feitiço de Presley antes de reduzi-lo a nada. E este foi apenas o começo. Enquanto o vento amarelo crepuscular rugia com fervor crescente, toda a Academia Saint Freya caiu abruptamente em outro mundo em um piscar de olhos. Era um mundo cheio de vento amarelo crepuscular, uma reminiscência de um mundo apocalíptico estéril. O uivo agudo do vento misturado com areia e poeira triturantes deu origem a uma cacofonia mortal. A mudança de cenário trouxe uma carranca alarmada à testa de Presley. Ele já lidou com a aura de gelo do toque da geleira espalhando-os com rajadas de mana, mas ele não fez o mesmo desta vez. Ele sabia que o vento amarelo do crepúsculo era diferente da aura de gelo no sentido de que é onipresente, tornando a noção de dispersá-la ridícula. Estou surpreso. Você conseguiu ganhar uma nova habilidade. Os olhos de Presley lentamente ficaram lívidos quando ele começou a canalizar sua poderosa mana mais uma vez. A mudança massiva de Roel ao longo de um único dia foi completamente inesperada e foi um grande choque para ele, e tirou sua intenção de matar. Eu tenho que me livrar desse sujeito aqui, ou então isso vai significar problemas sem fim no futuro. Ainda não é tarde. Este vento turvo deve ser o poder de uma pedra da coroa também. Que sinistro. Mas como eu te disse ontem à noite, você não deveria ter aparecido na minha frente antes de atingir o nível 3 de origem. Presley olhou fixamente para Roel enquanto chamas e relâmpagos começaram a crepitar ao seu redor. Mesmo a mais forte das habilidades deve ser construída sobre uma base sólida para exercer sua verdadeira proeza. Você teve aquela mulher crédula que foi manipulada por seus próprios sentimentos para salvá-lo ontem à noite, mas ela não parece estar aqui com você. Quem mais vai te salvar agora? Manipulada por seus próprios sentimentos? Essas palavras chocantes estimularam o homem de cabelos pretos a falar pela primeira vez. Presley acenou com a cabeça em resposta. Você e aquela mulher crédula dos Ackermans compartilham um vínculo de linhagem, mas isso não é mais do que uma coincidência causada pelo acaso. Não há laços de sangue entre vocês dois, e vocês apenas se sentem atraídos um pelo outro sob os efeitos da ressonância. É tão impróprio quanto bestas sem inteligência que obedecem cegamente a seus instintos, comentou o Rei Mago com desdém. Mas Roel balançou a cabeça em resposta. Não,
Rei Mago, você é que está cego. O quê? Há apenas um vínculo neste mundo, e esse é o desejo de cuidar, proteger e tolerar um ao outro neste mundo insano em que vivemos. É baseado na intensidade desses sentimentos que os classificamos como parentesco, romance e amizade. Não são os laços de sangue tangíveis que tornam um relacionamento especial, são os sentimentos atribuídos a ela. Chance, ressonância de linhagem, não me faça rir. Você afirma que os sentimentos que temos um pelo outro são superficiais, mas alguém que abandonou sua família, amigos e toda a humanidade dificilmente está qualificado para fazer tal julgamento. Ponto de exclamação. O rosto do Rei Mago se contorceu lividamente. Ele olhou para Roel e falou com uma voz trêmula de raiva. Você vai pagar por sua arrogância. Com uma explosão de luz de Prestley, uma tremenda pressão que ameaçava congelar o fluxo sanguíneo de alguém esmagou Roel. No entanto, Roel não entrou em pânico diante do perigo. Ele calmamente abriu uma garrafa e derramou seu conteúdo na boca. O fluido vermelho desceu por sua garganta e inflamou o sangue da rainha das bruxas. Uma dor excruciante imediatamente o agarrou. Ruídos insuportáveis e cenas inexplicáveis tomaram conta de sua consciência. Ele podia ver palácios majestosos, um campo de batalha manchado de sangue, deuses antigos, ídolos divinos sombrios. Tudo isso passou por sua cabeça rapidamente em meio à dor antes de finalmente parar em uma sorridente rainha das bruxas sentada diante de uma mesa de chá. Mostre-me sua resposta, meu herói, disse ela com uma voz transbordando de antecipação. A linhagem de Roel começou a ressoar com uma intensidade incrível. Uma tênue aparição de uma mulher de cabelos negros se manifestou atrás dele. Ele se virou e trocou um sorriso de compreensão mútua com ela antes que os dois se fundissem em um. Diante do olhar atônito de Prestley, a mana de Roel jorrou furiosamente para o céu e provocou uma violenta tempestade em meio às nuvens amarelas do crepúsculo. Rei mágico, eu posso não ter alcançado o nível de origem 3, mas nós temos, disse ele. Roel apertou a mão para baixo e o vento amarelo do crepúsculo desceu ao seu comando, desencadeando uma cataclísmica tempestade crepuscular sobre o mundo. Capítulo 317 Tempestade do Crepúsculo. Movendo-se de acordo com a vontade de seu mestre, a tempestade do crepúsculo formou inúmeros tornados que rapidamente se transformaram em lanças ao comando de Roel. Estas eram lanças de vento invencíveis que corroíam qualquer coisa que estivesse em seu caminho, tornando-as quase impossíveis de se proteger. Até o espaço parecia congelar diante dessa tremenda força da natureza. Com um aceno do braço de Roel, as incontáveis lanças de ventos uniram em direção a Prestley com rugidos ensurdecedores. Por outro lado, Prestley já havia canalizado uma quantidade esmagadora de mana que revitalizou seu corpo de volta ao seu auge. Diante da agressão ameaçadora vinda de uma das 6 calamidades, ele ergueu seu cajado e convocou inúmeros espíritos que brilharam intensamente ao seu redor. Com esses espíritos como catalisador, o céu de repente pareceu se inverter ao seu comando, e a luz branca gigante devoradora ressurgiu no mundo. Os dois poderes entraram em confronto e tentaram devorar um ao outro. Roel sentiu-se mais forte do que nunca com o buff que recebeu da Rainha das Bruxas e do sangue de Lilian, ainda mais do que com a benção de Petra. Com ampla mana sustentando-o, ele podia se dar ao luxo de jogar o que quisesse contra Prestley sem muita preocupação. Seu atributo de origem começou a tremer enquanto ele flutuava no ar. Ele olhou para Prestley com os olhos brilhando como a luz de velas enquanto levantava a palma da mão e canalizava toda a destreza da pedra da coroa, como se estivesse realmente pretendendo liberar o antigo monstro sobre o mundo. Uma silhueta imponente com um rosto indistinto apareceu vagamente entre o vento amarelo do crepúsculo. Foi o portador da morte que derrubou inúmeras civilizações antigas. Foi só então que Prestley finalmente entendeu a fonte da confiança de Roel. É esta a razão por trás de sua arrogância, o lendário monstro que levou muitas civilizações antigas à extinção. Um dos enviados da deusa mãe, Tempest Caler, é realmente uma personificação do medo, disse Prestley enquanto olhava para o monstro formado pelo vento. Ele baixou o olhar depois para olhar para Roel. Através do poder da Pedra da Coroa e seu feitiço incomum, você foi capaz de exercer um poder que superou dos transcendentes de nível 3 de origem. Estou honestamente impressionado, mas o que lhe deu a ideia de que você seria capaz de me ameaçar apenas alcançando origem nível 3? Isso não é mais do que o requisito mínimo para você ficar na minha presença. A voz de Prestley ressoou alto quando ele ergueu seu cajado, e a onda branca de luz começou a se expandir maciçamente. As incontáveis lanças de ventos unindo em direção a ele se dispersaram antes que qualquer uma pudesse alcançá-lo. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para a aparição indistinta no céu, destemido como um verdadeiro soberano. Prestley pode ter ficado mais fraco ao longo dos anos, mas isso não mudou o fato de que ele era um transcendente de nível 1 de origem. A sabedoria e a experiência que ele acumulou ao longo dos anos ao enfrentar perigos e dificuldades não eram coisas que pudessem ser tiradas dele. Não importa o quanto seus poderes sejam parecidos com aquele monstro, você ainda não consegue se comparar com ele. Não faço ideia de como você conseguiu bloquear meus feitiços com seu mísero vento, mas seus esforços são inúteis se você não consegue me machucar, disse Prestley. Ele balançou a cabeça como se já pudesse ver o fim dessa luta de atrito. No entanto, Roel não se incomodou com suas observações. Incapaz de te machucar, esse é realmente o caso, Prestley. Você ainda não percebeu o que? Meu vento nunca bloqueou seus feitiços. Eles só desapareceram porque deveriam. Roel calmamente revelou a verdade. O Rei Mago começou a franzir a testa ao sentir vagamente uma verdade aterrorizante por trás do que acabara de ouvir. Roel calmamente levantou a mão e girou uma espiral de vento na palma da mão. Ele olhou profundamente para esta espiral de vento enquanto falava. Você disse que eu era arrogante, e vou devolver essas palavras para você. Muitas civilizações sucumbiram ao Tempest Caler,
incluindo raças antigas que possuem poderes muito maiores do que nós. Não há como negar que você é forte, mas o que te faz pensar que você é a exceção? Palavras de dúvida ecoaram nos ouvidos de Presley, mas antes que pudesse responder, ele de repente experimentou um ataque de fraqueza em seu corpo. Bam! A lanterna verde caiu no chão. Devido à sua visão embaçada, o rei mago teve que apertar os olhos para olhar seus próprios braços, e ele viu que as mãos que ele cuidou meticulosamente ao longo dos anos estavam cobertas de rugas. Ponto. Todos os seres são iguais perante o invocador da tempestade. O que ele espalha não é matéria, mas tempo. Roel calmamente revelou a resposta. Presley ficou horrorizado ao ouvir isso. Ele finalmente entendeu por que seus feitiços não conseguiram alcançar Roel, apesar da grande diferença em suas proezas. Com o passar do tempo, mesmo feitiços fortes o suficiente para derrubar 10 fortalezas seriam neutralizados devido à eventual dissipação de mana. Era simplesmente assim que o mundo funcionava. Você já perdeu? Presley, você perdeu para o nosso clã. Roel olhou para o velho enfraquecido rapidamente enquanto ele falava palavras tão confiantes que era como se tudo já tivesse terminado. Essa declaração congelou o corpo do rei mago antes que uma raiva sem limites começasse a queimar sua mente. Perdi. Você é o primeiro que se atreveu a falar tais palavras na minha presença. Agora eu entendi. Então esta é a proeza das 6 calamidades? É realmente um poder que ninguém pode esperar se opor. No entanto, não há nenhum feitiço que um transcendente de nível 3 de origem possa lançar em mim que eu não possa lidar. Em última análise, você não é o verdadeiro chamador da tempestade. Há um limite para este espaço fechado que você criou aqui. É uma criação da barreira do reino dos sonhos, não é? Se assim for, tudo o que tenho a fazer é quebrar essa barreira. O rei mago rapidamente envelhecido rugiu furiosamente. Neste momento crítico, sua riqueza de experiência permitiu que ele descobrisse uma maneira de sair desse dilema, e ele sem hesitar liberou o inacreditável acúmulo de mana dentro de seu corpo. Os arredores imediatamente tremeram em resposta ao fluxo de mana. Era uma cena de pesadelo que lembrava a erupção de um vulcão. A mana desenfreada que jorrava de Presley o transformou em um desastre ambulante. Apenas a pressão que ele estava emanando de prédios esmagados em pedacinhos antes de varrê-los para o céu. Sua mana se manifestou na forma de uma luz branca ofuscante que rasgou o vento amarelo crepuscular que soprava nos arredores, puxando tudo para o céu, em direção aos limites da barreira do reino dos sonhos. A barreira do reino dos sonhos de Astrid permitiu que ela sobrepusesse um sonho à realidade e alterasse as condições ambientais. A fim de maximizar a destreza da nova habilidade de Roel, Time Devourer, ela criou um espaço fechado ao redor deles para que ele pudesse concentrar o vento ao redor de Presley para induzir o envelhecimento rápido nele. Caso contrário, se a batalha se arrastasse, aquele que estaria em desvantagem era definitivamente o Roel mais fraco. O que quer que fosse sobreposto pela barreira do reino dos sonhos se tornaria a nova realidade, resultando em quase nenhuma maneira de escapar da barreira do reino dos sonhos. No entanto, Presley realmente conseguiu rasgar a barreira com sua esmagadora explosão de mana. CRK. Com sons que lembram vidro quebrando, rachaduras começaram a aparecer na barreira do reino dos sonhos sob a pressão aterrorizante da erupção de mana. O vento amarelo do crepúsculo começou a vazar da barreira, e a aparição indistinta começou a mostrar sinais de desvanecimento. Da mesma forma, a taxa de envelhecimento de Presley começou a desacelerar também. Está funcionando. Presley já estava suando profusamente a essa altura. A ameaça de declínio vinha assombrando seus sonhos há muitos anos, e Roel realmente procurou acelerar o processo. Como ele poderia não estar com medo? No entanto, no momento crucial, ele ainda conseguiu virar o jogo usando sua intuição afiada e poder superior. Ele não permitiria que ninguém ficasse no caminho de seu objetivo, nem mesmo um possuidor da linhagem Ascard que havia assimilado uma pedra da coroa. Em meio a uma luz branca ofuscante e pedacinhos de prédios desmoronados, Presley voltou os olhos para Roel. As mesas viraram. O vento amarelo do crepúsculo havia sido forçado a sair da barreira, o que significava que o estratagema de Roel havia falhado. No entanto, para sua perplexidade, o que viu não foi pânico, mas um sorriso diabólico no rosto de Roel, como se tivesse conseguido seu plano. Roel ergueu a mão e mostrou a Presley o anel preto em seu dedo médio. Foi o fator determinante dessa luta. Foi a decisão certa para você quebrar a barreira do reino dos sonhos, mas você já se perguntou em que sonho você está, de Quen? Sonho? Presley murmurou atordoado por um momento enquanto olhava para o anel preto em forma de rosa. No momento seguinte, seus olhos se estreitaram de horror quando a compreensão finalmente ocorreu. Espere um momento, isso é, de fato, é o sonho de quem abandonou sua própria liberdade, selando seu sonho em um anel para que ela pudesse manter o sonho do caos pelo bem do mundo, o sonho de Astrid. Você destruiu o sonho dela, abrindo assim uma porta para ela. A luz iridescente começou a vazar pelas rachaduras no horizonte despedaçado. Um indivíduo poderoso estava prestes a atravessar as fronteiras entre o sonho e a realidade. Capítulo 318. Seu retorno. Capítulo 318. Seu retorno. Presley imediatamente ergueu seu cajado e tentou afastar a brilhante luz iridescente que entrava pelas frestas, mas já era tarde demais. O choque entre a luz branca e a luz iridescente provocou uma enorme onda de choque que varreu o chão. Presley já estava em seus anos de declínio, e a aceleração de seu declínio causada por tempestade caleiro enfraqueceu ainda mais. Foi apenas um único confronto contra Astrid, mas o sacudiu a ponto de o sangue começar a escorrer do canto de seus lábios. Mesmo assim, ele ainda se manteve firme. Presley levantou a cabeça para olhar o horizonte despedaçado e o homem de cabelos negros flutuando no ar, e finalmente entendeu por que havia sentido uma aura bizarra desde o momento em que entrou na barreira.
Ele balançou a cabeça e disse: seu plano o tempo todo era usar aquele vento de degeneração para me forçar a quebrar a barreira. É um plano bem pensado. Mesmo que eu soubesse de antemão, eu não teria escolha a não ser fazer o mesmo. Mas você acha que ganhou apenas com isso? Os olhos de Presley brilharam com confiança renovada enquanto observava as rachaduras da barreira que se reparavam lentamente. Com uma gargalhada que também estava tingida de raiva ardente, ele rugiu com voz rouca: algo dessa extensão não permitirá que ela escape completamente do reino dos sonhos. Na verdade, acho que o ataque anterior já era o limite do que ela pode fazer. É inútil. Ela não é capaz de me matar. O rei mago esmagou a base de seu cajado no chão, e a sombra que se estendia de seus pés se dividiu em 3. Seu corpo começou a brilhar mais uma vez enquanto ele dispersou com força o vento amarelo do crepúsculo que estava tentando se concentrar em torno dele mais uma vez. Este é um feitiço antigo do há muito esquecido País das Sombras na Era Antiga. Além da habilidade de degeneração do Tempeste Caler, não há meios no mundo que possam me matar sem ativá-lo. Eu ainda tenho 3 chances enquanto você já está em suas últimas pernas. Um feitiço como o seu não pode ser sem custo, e deve ser hora de você pagar sua dívida. Ponto. Eu não vou negar isso. Os confrontos anteriores com o Presley quase esgotaram a mana de Roel, o que significava que ele não poderia sustentar o time Devourer por muito mais tempo, sem mencionar que havia efeitos colaterais por usá-lo também. Roel admitiu francamente sua condição precária, mas seus olhos não mostravam vestígios do desespero que Presley esperava ver. Em vez disso, seus lábios se curvaram em um sorriso enquanto repetia as palavras que havia dito antes. Eu já lhe disse que você perdeu, Rei Mago. Você perdeu não para mim, mas para o nosso clã. Você esqueceu que ainda há mais um de nós por aí? Logo depois que essas palavras foram ditas, uma mulher de cabelos pretos apareceu de repente ao lado de Roel. Ela lançou um olhar frio para o velho esguio antes de oferecer as mãos para Roel. Roel entrelaçou as mãos com as dela, formando uma ponte que catalisou uma poderosa ressonância entre eles por um breve momento. Ao mesmo tempo, uma gota de sangue fresco envolta em luz iridescente foi entregue diretamente a Lilian. Ela separou os lábios e engoliu a gota de sangue sem qualquer hesitação. Astrid usou a passagem aberta à força por Presley para atravessar do reino dos sonhos para a realidade, a fim de entregar seu sangue nas mãos deles. Esta era a linhagem que ostentava o maior grau de imunidade de status, a linhagem Dreon Walker. Com isso, Lilian seria capaz de realizar uma única noite de milagres. Asas brilhantes e claras se estendiam das costas de Lilian enquanto suas pequenas orelhas ficavam um pouco mais afiadas. Sua mudança de disposição conferia ao seu rosto já belo um charme sonhador que tornava difícil desviar os olhos dela. Sob a luz iridescente, usando o sangue de seu ancestral como catalisador, Lilian foi capaz de realizar uma transformação temporária em um andarilho dos sonhos. Foi também então que Roel ativou o feitiço concedido a ele pela Rainha das Bruxas, a invocação de Artasia. No momento em que este feitiço foi invocado em Lilian, caminhos de mana vermelho escuro começaram a estalar para fora como relâmpagos. O possuidor da coroa atravessou o tempo e o espaço para oferecer um convite à corte real da Rainha das Bruxas. Está na hora de você se juntar a nós no palco, Sua Majestade. Nuvens ondulantes escuras cobriram o céu em algum momento. Sob o suave convite de Roel, uma névoa negra de repente desceu e envolveu Lilian. No momento em que se dispersou, a mulher de cabelos pretos já havia se transformado na Rainha das Bruxas de cabelos brancos. Depois de incontáveis eras, Artasia finalmente ressurgiu neste mundo. Ela olhou para o jovem segurando suas mãos e revelou um sorriso comovente. Que astuto você é, meu herói. Seus dedos estão tão apertados nos meus que eu não poderia suportar não aparecer em sua convocação. Ela falou com uma risada divertida. Um brilho brilhou nos olhos vermelhos mais loucos da bruxa de cabelos brancos flutuando no ar, e o mundo de repente congelou no lugar. No momento seguinte, tudo começou a inverter. O terreno devastado voltou à sua aparência original, e os prédios desmoronados se ergueram mais uma vez. Poeira e areia que pairavam no ar desapareceram completamente de vista. Era quase como se o mundo fosse o playground de Artasia. À sua chegada, tudo tinha que ser digno e elegante. E isto é, Presley arregalou os olhos, incrédulo com o milagre incompreensível que estava testemunhando diante de seus olhos. Desde o momento da chegada de Artasia, ele sentiu uma emoção que ele achava que já havia deixado para trás séculos atrás. Temer. Dizia-se que as bruxas eram uma raça nascida da sombra de Sia. Perigo e enigma eram palavras com as quais eles estavam associados. De todos os seres antigos, eles eram os mais difíceis de se aproximar e se comunicar, se alguém fosse destemido o suficiente para tentar isso em primeiro lugar. Árvore dos Santos Santos. O coração batendo furiosamente de Presley falou-lhe do perigo sem paralelo diante dele. A premonição opressiva da morte que ele sentiu o compeliu a tomar a iniciativa de conter Artasia, sabendo que era a única maneira que ele poderia sobreviver a essa provação. Mesmo enquanto ele estava gritando, ele já havia começado a sangrar pelos olhos, nariz, boca e ouvidos. O alto preço que ele teve que pagar se traduziu em maior poder ao invocar a defesa absoluta de sua habilidade de linhagem. Uma enorme árvore sagrada se ergueu do chão e cresceu a um ritmo aterrorizante. Espíritos brilhantes faziam coro harmoniosamente ao redor dele. Um altar se erguia de onde Presley estava. A aparição dos deuses antigos descansando na árvore dos Santos Santos despertou lentamente e concedeu-lhe proteção. Sob o santuário da luz divina, o velho rei mago apontou seu cajado para Artasia e lançou o ataque mais insano que ele já havia desencadeado sob a pressão do medo. Com seu sangue como tempero, seus ossos como a estrutura e um galho da árvore dos Santos Santos como lâmina, uma espada divina passou a existir. Olhando para a espada impecável brilhando sob a luz divina, o rosto de Presley corou de excitação, apesar de seu corpo murcho e falta de braço.
Este foi um milagre que Presley conseguiu ao fundir seu corpo como soberano humano com a árvore dos santos santos. No momento de sua conclusão, foi abençoado pelas aparições dos 12 deuses antigos que habitavam o altar, concedendo-lhe um poder absurdo. Eu posso vencer essa luta. O nascimento da espada dos santos santos convenceu Presley de sua vitória nesta luta. Foi um produto inesperado criado a partir de seu medo da morte. Mas o grande poder que aproveitou era imparável. Eu não sei que tipo de existência você convocou, mas os resultados não vão mudar. Desaparecer. Presley jogou seu cajado de lado e agarrou a brilhante espada dos santos santos com o braço restante. No momento em que entrou em contato com ele, seu corpo liberou um brilho ofuscante. As bênçãos dos deuses antigos permitiram que ele invertesse temporariamente seu tempo, regredindo de um homem velho para um jovem arrojado. Ele balançou a espada com grande força, e uma onda gigantesca de luz irrompeu. Parecia que até o tempo seria cortado antes disso. No entanto, Artasia ficou ociosa diante da onda de luz, examinando os pedaços flutuantes de partículas de luz com um sorriso divertido, quase como se estivesse assistindo a uma performance extravagante. Que lindo, meu herói. De fato, você não pretende se defender? Não importa. Você esqueceu que tipo de bruxa sou? Ponto de exclamação. Vendo Ruel arregalar os olhos ao perceber, os lábios de Artasia também se ergueram em um sorriso brincalhão. Muitas aparições de repente passaram pelos dois. Palácios e torres, pilares de pedra e lápides brancas, multidões de aplausos ensurdecedores e guerreiros lutando com lâminas uns contra os outros em um campo de batalha amargo. Eventualmente, tudo se reduziu a um único guerreiro empunhando um escudo marchando na frente dos dois. Ele levantou seu escudo, e um enorme olho carmesim se manifestou na frente dele. Ele desencadeou um mar de chamas que manteve a onda de luz firmemente afastada. Estrondo. Artasia observou as cenas com calma, apesar das explosões ensurdecedoras ao seu redor, quase como se ela estivesse apenas assistindo a um show de fogos de artifício. Ela apontou o dedo alegremente para o escudo erguido pelo guerreiro à sua frente e começou a explicar a Ruel. Esse é o escudo amaldiçoado forjado do olho da primeira geração da deusa do fogo. Ela caiu em depravação e queimou a floresta da vida, tornando aquele escudo uma existência antitética para aquela espada, que foi forjada do galho da árvore do santo santo. Isso cria uma contradição. Qualquer coisa que exista com contradição é incapaz de me prejudicar. Agora, está na hora de acabar com essa farsa. Ponto de exclamação. Artasia voltou seu olhar para o jovem parado sob a árvore gigantesca à distância. Ele estava rugindo no topo de seus pulmões, mas mesmo assim, ele ainda era incapaz de empurrar sua orgulhosa espada dos santos santos através das chamas. Um traidor de sua própria espécie, que repugnante. Não há nada mais desagradável do que isso para mim. Sem mencionar, você se atreveu a machucar meu herói? Que cretino vil você é. Os olhos vermelhos mais loucos de Artasia brilharam com o gelo enquanto ela acenava com a mão desdenhosamente, lembrando um ser divino limpando a sujeira do mundo. Você deve se arrepender de seus crimes no inferno primordial. Com essas palavras, as chamas ardentes inundaram o paraíso verdejante, devorando o santuário do pecador. Capítulo 319 Cujo beijo Capítulo 319 Beijo de quem? Fumaça saiu do paraíso em chamas. Tanto a árvore sagrada quanto o campo de grama foram incendiados, fazendo os espíritos fugirem agitados. A intensa onda de calor dissipou as aparições dos deuses antigos. Até o corpo de Presley foi queimado no calor abrasador, deixando nada além de um débil grito ecoando em meio às chamas crepitantes. O brilho das chamas formava um forte contraste contra o céu noturno, atraindo os olhares atordoados dos soldados e estudantes em fuga. Os monstros da cidade também fugiram rapidamente por medo instintivo dessa chama divina. Ruel olhou para a chama primordial diante dele em silêncio, sabendo que tudo finalmente havia terminado. Por mais poderoso que Presley fosse, ele ainda acabou encontrando seu fim nas chamas de um deus caído. Mesmo seu poderoso feitiço de renascimento antigo era inútil antes do purgatório em chamas. Simplesmente não havia chance de sobrevivência diante dessas chamas inextinguíveis. Tudo o que faria era prolongar seu sofrimento. Um soberano humano havia caído, marcando o fim de uma era. A queda de Presley estimulou muitos pensamentos em Ruel, mas o que realmente chamou sua atenção foi o momento em que Presley criou uma espada divina que superou suas capacidades atuais sob a imensa pressão vinda de Artasia. Através das bênçãos dos deuses antigos no altar, Presley conseguiu recuperar sua juventude, ainda que temporariamente. Isso significava que sua linhagem era capaz de fazer mais do que apenas protegê-lo de feitiços, poderia muito bem aproveitar o poder da revitalização também. Era só que não havia muito que pudesse ameaçá-lo como um origem level 1, e seu medo da morte o levou a evitar situações de risco. Sem qualquer pressão para empurrá-lo para frente, ele acabou nunca explorando a possibilidade final e extrema de sua habilidade de linhagem. Quão irônico era que Presley tivesse traído a humanidade por algo que possivelmente esteve nele todo esse tempo. Se ele tivesse escolhido arriscar sua vida pela preservação da humanidade pelo menos uma vez, essa poderia ter sido a história de um herói sendo recompensado por sua nobreza. Era uma pena que o velho que já fora sábio tivesse perdido de vista o que era importante para ele. Ruel olhou para o inferno furioso e suspirou pesadamente. Por outro lado, Artasia franziu a testa em insatisfação com a rapidez com que tudo terminou. Era o tão esperado retorno a este mundo para a bruxa de cabelos brancos, mas seu oponente não podia durar o suficiente para ela se divertir.
Poderíamos ter jogado um pouco mais se ele não estivesse com tanta pressa. Que tolice, lamentou Artazia com tédio. Pode ter sido um barbear rente para Roel, mas para Artazia, não foi nada mais do que um jogo. A conclusão já havia sido decidida desde o momento em que ela apareceu. Devo dizer, este corpo é maravilhoso. Então esta é a linhagem Ascart? Artazia baixou os olhos para olhar suas mãos enquanto lentamente as fechava em punhos, sentindo as sensações extraordinárias trazidas a ela pelo corpo em que estava. Seus olhos se curvaram de prazer. Que experiência rara é essa? Provavelmente é diferente do que um herdeiro tradicional como você sente devido à diferença no atributo de origem, mas parece satisfatório mesmo assim. Ah, estou começando a me sentir um pouco arrependido por só poder experimentar isso por uma noite. Artazia colocou a mão na bochecha enquanto falava. Roel virou-se para olhar para ela, e demorou um pouco antes de finalmente perguntar. Você não está com raiva? Roel havia planejado tudo cuidadosamente até os detalhes. Ele forçou Presley a quebrar a barreira do reino dos sonhos de Astrid para borrar os limites entre o reino dos sonhos e a realidade, permitindo assim que Astrid entregasse uma gota de seu sangue. Usando o sangue como catalisador, Lilian conseguiu se transformar temporariamente em um sonhador. Ao explorar a constituição especial dos sonhadores onde seus corpos se tornam incorpóreos ao amanhecer, removendo assim a maioria das aflições externas, ele foi capaz de forçar Artazia a cumprir sua promessa enquanto a privava da chance de permanecer no corpo de Lilian. Tudo tinha ido bem, mas havia uma coisa que ele não conseguia levar em conta aqui, a resposta de Artazia. Ele havia enganado tecnicamente a Rainha das Bruxas e havia começado a orquestrar esse golpe desde seu último encontro. Quando Roel foi trazido pela primeira vez para a academia, ele não pôde deixar de notar o cenário um pouco mais escuro e os relógios parados dentro da barreira do reino dos sonhos. Estes eram sinais de que os sonhos que ele estava tendo anteriormente através da orientação do Anel da Rosa Negra estavam intimamente relacionados à barreira do reino dos sonhos. E quando conheceu Astrid pessoalmente, finalmente conseguiu afirmar que as duas vinham da mesma origem. Com essa percepção, ele finalmente reuniu todas as peças do quebra-cabeça de que precisava para superar essa provação. Seu encontro final com Artazia antes da batalha pode ser considerado uma performance. Ele precisava convencê-la a ajudá-lo para que tudo funcionasse, mas estava além de suas expectativas que a Rainha das Bruxas realmente fizesse uma promessa solene a ele. Roel esperou silenciosamente pela explosão irada da Rainha das Bruxas, mas a última surpreendentemente não perdeu a paciência. Em vez disso, ela piscou os olhos e sorriu. Não nego que meu plano fracassou, mas não estou bravo com isso. Como eu lhe disse, por mais que eu goste de ver seu conflito interno a partir dos dilemas que você enfrenta, ainda espero sinceramente que você seja capaz de triunfar sobre eles. Ainda assim, você superou completamente minhas expectativas. Nunca pensei que haveria tal solução para o dilema que coloquei. Fiquei tão empolgado por um momento que quase jorrei meu chá. Respondeu Artazia em tom alegre. De repente, ela deu um passo à frente e ficou tão perto de Roel que seus corpos estavam quase pressionando um contra o outro, forçando Roel a recuar apressadamente um passo para trás. Seus olhos brilharam encantadoramente enquanto ela sussurrava. Você me deixou em um dilema. Eu sabia que era uma farsa, mas não tive escolha a não ser responder à sua convocação devido à promessa que fiz. Você é um homem horrível para infligir tal angústia mental em mim. Bem, eu admito que gostei, então vou tratá-lo como minha recompensa para você. A Rainha das Bruxas bateu levemente no peito de Roel com o dedo enquanto falava. Este ficou em silêncio por um momento antes de finalmente responder com um sorriso. Sou grato por sua magnanimidade. Agora, é a minha vez de cumprir o fim da minha promessa. Roel deu outro passo para trás antes de oferecer solenemente a mão para Artazia. Sua ação deixou a bruxa surpresa ao perceber do que ele estava falando. Um contrato? Sim, por mais bonito que este mundo seja, é monótono demais para alguém como você. De fato, depois de quão grosseiramente você me tratou, será difícil para mim sair mais do seu lado. Ponto. Roel ficou sem palavras com as palavras provocantes de Artazia. Enquanto isso, este último gentilmente agarrou suas mãos e estabeleceu um contrato entre os dois. Foi também nessa época que um brilho diferente do inferno no céu começou a emergir no horizonte leste. Oh meu! O tempo com certeza voa. Vai amanhecer em breve. Sim, de fato. Parece que meu tempo está quase acabando. Ao nascer do sol da manhã, o corpo de Lilian se tornaria incorpóreo e dissiparia a possessão. Plenamente ciente deste fato, Artazia fez beicinho em desagrado, mas ela logo pensou em algo que trouxe um sorriso malicioso de volta em seus lábios. Como um ato final de vingança mesquinha antes da minha partida, meu herói, vamos jogar um jogo. Um jogo, com essa sua mente astuta, porque você não adivinha quem eu sou. Ela disse com um brilho nos olhos. Com essas palavras, ela de repente se inclinou e selou seus lábios. Capítulo 319.5 Beijo de quem? Capítulo 319.5 Beijo de quem? 2. Roel ficou completamente atordoado com a ação da Rainha das Bruxas. Como esperado de uma bruxa enigmática, ele ainda era incapaz de ver através de Artazia mesmo neste momento. Nem mesmo em sua imaginação mais selvagem ele pensou que seria realmente assaltado por ela de repente. O que ela está aprontando? Isso é algum tipo de armadilha de mel? Não há necessidade de ela fazer isso em primeiro lugar. Espere um momento, porque está entrando. Ponto de exclamação. Antes que Roel pudesse organizar seus pensamentos, Artazia de repente rompeu as defesas de seus lábios e invadiu seu território privado.
fazendo com que sua mente perturbada esquentasse. Seu rosto rapidamente ficou vermelho. Apesar de Artasia frequentemente se referir a ele como meu herói, ela não era uma princesa frágil e Roel não era um cavaleiro. Não havia romance entre os dois, então Roel pensou que não era nada mais do que uma brincadeira maliciosa dela. Ele permaneceu em guarda, pensando que ela poderia tentar explorar esta oportunidade para lançar algum tipo de feitiço sobre ele, mas inesperadamente, ela realmente se atreveu a se aventurar mais fundo. Sentindo-se um pouco tonto, Roel a empurrou apressadamente para o lado. Ele estava prestes a repreendê-la por sua brincadeira ridícula quando percebeu que a pessoa diante dele havia mudado. Não era mais a enigmática bruxa de cabelos brancos que estava diante dele. Ela se transformou em uma mulher de cabelos pretos com bochechas coradas e respiração acelerada. Seus olhos brilharam em embriaguez, como se ela estivesse em transe. Apesar de ter sido empurrada de lado, ela instintivamente quis se aproximar de Roel e abraçá-lo, apenas para ser abruptamente acordada por sua voz. Senhor! Ponto de exclamação. Um estremecimento percorreu o corpo de Lilian ao ouvir a voz de Roel. Seus olhos se arregalaram como se ela tivesse acabado de sair de seus sonhos. A percepção do que ela tinha acabado de tentar fazer atingiu, e ela começou a tremer. Não, Roel, não é o que você pensa que é. Ao perceber que a possessão da bruxa havia chegado ao fim, em pânico Lilian tentou se explicar, mas acabou tropeçando nas palavras. Para piorar as coisas, Roel foi incapaz de proferir palavras de compreensão, pois quem tentou abraçá-lo mais cedo parecia ser a própria Lilian. Com essa sua mente astuta, por que você não adivinha quem eu sou? Roel de repente lembrou-se das palavras anteriores da bruxa e finalmente entendeu a que se referia seu chamado jogo. No entanto, isso apenas mergulhou sua mente em um caos ainda maior. Com base nos movimentos anteriores do Sênior, poderia ser ela quem queria me beijar mais cedo. Não, isso não está certo. A técnica de beijo da Sênior é imatura, então é improvável que ela faça algo tão ousado quanto entrar. Isso significa que é realmente apenas uma brincadeira de Artasia? Existe a possibilidade de ser os dois? A sobrecarga de perguntas machucou a cabeça de Roel, mas antes que pudesse descobrir uma resposta, ele de repente ouviu uma série de tosses intencionais, mas desajeitadas, não muito longe. Cof, sob o sol nascente, seu ancestral estava olhando para eles com Antonil. Os corpos de Roel e Lilian se enrijeceram por serem pegos em uma situação tão embaraçosa, sem saber o que dizer. O constrangimento só foi finalmente dissipado quando Roel de repente se lembrou do sistema. Certo, a contagem regressiva. Roel havia superado o perigo com sucesso e selado o contrato com Artasia, o que significava que o estado das testemunhas chegaria ao fim. No entanto, ainda havia muitas perguntas que ele ainda tinha que fazer. Ponto de interrogação. Contagem regressiva para o final do estado de testemunha, 8 minutos e 45 segundos. O tempo dobrou porque somos dois aqui? Bem, acho que você ainda tem consciência. Roel soltou um suspiro de alívio pelo tempo mais longo do que o esperado, mas não tinha planos de desperdiçar o precioso tempo que lhe restava. Irmão Antonil, preciso falar com você em particular por um momento. Venha comigo. Roel rapidamente puxou o jovem exausto para o lado e começou a ter sua própria conversa. Astrid piscou os olhos em confusão com a súbita proximidade entre os dois homens. Seu corpo real ainda estava dentro do reino dos sonhos, e o avatar que ela estava usando no momento não possuía muito poder. Então ela não conseguiu escutar a conversa deles. Dito isto, ela não estava muito incomodada com isso. Ela não estava interessada em conversa de homens em primeiro lugar, e havia outro membro da família presente que ela achava que era muito mais importante do que Roel neste exato momento. Astrid voltou a olhar para a Lilian, que ainda corava furiosamente no momento, e seus lábios naturalmente se curvaram em um sorriso. Ela caminhou até o lado de Lilian e começou a perguntar como ela estava se sentindo. Enquanto isso, Roel estava no meio de exigir um segredo pessoal de Antonil. Você quer que eu divulgue um segredo que me permitirá entender imediatamente que estamos próximos um do outro? Sim, isso é muito importante para mim. Deve ser algo que só você conhece, e você não contaria a ninguém, a não ser as pessoas em quem você mais confia, disse Roel ansiosamente ao seu futuro diretor. Antonil podia ver a urgência em seus olhos, então ele rapidamente mergulhou em pensamentos profundos em vez de sondar sobre isso. Roel estava realmente com pressa agora. Com base em suas interações com Antonil até agora, este último parecia guardar rancor em relação aos Ascartes por não ter visitado Astrid por tantos anos, deixando-a sozinha. Neste estado testemunha, o rancor foi resolvido com a chegada dele e de Lilian, mas o mesmo não se pode dizer do verdadeiro Antonil. Antonil não revelou uma única palavra sobre acadêmico para Ru, então seria ingênuo pensar que Roel seria uma exceção. Roel não podia desistir de Antonil porque ele era o único membro sobrevivente da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo que Roel conhecia no mundo real, tornando uma preciosa fonte de informação. Além disso, não havia mal nenhum em estabelecer um relacionamento próximo com uma potência altamente respeitada da humanidade. Sob o olhar atento de Roel, Antonil conseguiu pensar em algo. Ele deu uma espiada na mulher com olhos iridescentes não muito longe antes de murmurar com um olhar envergonhado no rosto. Há um segredo que eu nunca contei a ninguém antes. Na verdade, eu estou apaixonada por Lord Astrid. Irmão, você está falando sério? Você acha que isso é um segredo? Antonil revelou os sentimentos que ele havia enterrado em seu coração por muitos anos, pensando que não havia mal em tentar bajular os preciosos membros da família de Astrid. No entanto, o olhar bizarro que apareceu no rosto de Roel logo depois o surpreendeu. Como devo colocar isso? Existe algo mais específico do que isso? Isso não é suficiente?
Ajudaria se você pudesse ser mais específico. E então, 10 anos atrás, Lord Astrid me deu um par de luvas no meu aniversário de 16 anos. Isso serviria? Sim, isso é perfeito. Tendo finalmente descoberto algumas informações confiáveis com as quais poderia trabalhar, Roel deu um suspiro de alívio. Enquanto isso, Lilian estava perplexa com a preocupação inexplicável que Astrid estava mostrando a ela. Lilian, deve ser difícil para você andar por aí depois do que aconteceu ontem. Isso dói? Obrigado pela preocupação. Estou me recuperando bem. Isso é bom. Para ser franco com você, opus-me veementemente ao plano de Roel. Como ele poderia abandonar sua esposa grávida e marchar para o campo de batalha? Ah, é um alívio que tudo tenha corrido bem. Sim, é mesmo. Sob os raios quentes do sol da manhã, Lilian olhou para Astrid com os olhos arregalados. Capítulo 320 Sangue Puro Capítulo 320 Sangue Puro 1. Sob os raios quentes do sol da manhã, Astrid olhou para os restos de cinzas da árvore sagrada e exalou de alívio. Por outro lado, a boca de Lilian se abriu em puro espanto antes de um rubor furioso rapidamente tingir seu rosto de vermelho. Bem grávida, esposa, o que diabos você está dizendo? Claro que estou falando de você e Roel. Não há necessidade de ser tímido. Eu já sei disso. Sobre isso, Lilian, você tem que entender que nós não tínhamos esse plano ainda quando ele se aproximou de você naquela época. Estávamos em uma situação precária na época, e havia uma possibilidade real de que a linhagem dos Ascartes pudesse ser cortada aqui. No entanto, você pode ter certeza de que os sentimentos dele por você são reais. Eu posso pelo menos dizer isso. Astrid tinha uma expressão de não se preocupe, eu entendo no rosto, embora por culpa da consciência. Ela esqueceu de mencionar que ela era na verdade a mente por trás do plano. A partir dos detalhes que Astrid estava dando, Lilian conseguiu encaixar as peças do quebra-cabeça e deduzir a verdade. E espere um momento, isso significa que quando Roel entrou no meu quarto no outro dia, ele estava planejando. A constatação da verdade fez com que Lilian olhasse para o jovem, que conversava com Antonio não muito longe. Incrédula, seu rosto começou a esquentar. Sua resposta trouxe um sorriso ao rosto de Astrid. Astrid agarrou a mão da jovem perturbada e a consolou. Era apenas uma questão de tempo antes de vocês dois chegarem a este ponto. As coisas podem ter acelerado um pouco, mas isso não é nada preocupante. Não, eu quero dizer, nós somos irmãos. Mesmo quando vocês dois compartilharam um beijo apaixonado mais cedo. Ponto de exclamação. A pergunta perfurou profundamente o coração de Lilian como uma flecha. Seus lábios começaram a tremer enquanto ela lutava para argumentar contra isso, mas nenhuma palavra veio à sua mente. Astrid, por outro lado, colocou o sorriso gentil de uma anciã. Não funciona bem assim. Enquanto vocês dois são parentes de linhagem que compartilham uma conexão única concedida pelo destino, este não é um vínculo que o resto do mundo entende ou aceita. Somente através do casamento os outros verão vocês dois como uma família. O cérebro de Lilian ainda estava superaquecido de vergonha quando ela ouviu as palavras de Astrid e rapidamente recuperou sua racionalidade. Ela olhou para seu antepassado e lentamente começou a cair em pensamentos profundos. Ela está certa. Aos olhos de um estranho, ser parente de linhagem nada mais é do que uma coincidência incompreensível. Eles não vão entender o vínculo entre nós. Eu preciso ter um relacionamento convencionalmente aceito com Roel para que nosso vínculo seja reconhecido pelos outros. Mas o casamento ainda é um pouco. E se não nos casarmos? Não se case. Do que diabos você está falando? Astrid franziu a testa ao ouvir a pergunta da Lilian ligeiramente frustrada. O que vai acontecer com seu filho se você não se casar? Não? Quero dizer, assumindo que não temos um filho, mesmo sem um filho na equação, você acha que seu relacionamento vai durar muito se vocês dois não se casarem? Os olhos ametistas arregalados de Lilian mostraram que ela não esperava ouvir tal coisa. Astrid deu um tapa na testa de pura exasperação. Porque alguém tão inteligente quanto você é tão chato quando se trata de tais assuntos. O que você vai fazer se aquele rapaz se casar com outra pessoa? É claro que eu vou. Espere. Lilian estava na metade de sua resposta quando de repente a atingiu. Havia um problema-chave em seu relacionamento que ela havia esquecido durante todo esse tempo. Mesmo que ela visse Roel como um membro da família e afirmasse ser assim para os outros realmente acreditariam nela, uma vez que Roel se casasse, o que sua esposa pensaria se eles mantivessem um relacionamento próximo. Havia alguma mulher neste mundo que permitiria que seu marido tivesse um relacionamento íntimo com uma irmã mais velha com quem ele não tivesse laços de sangue? No mínimo, isso foi definitivamente um retumbante não para Lilian. Se assim fosse, os dois estavam condenados a se separar. Sua comunicação diminuiria lentamente com o tempo e, antes que percebessem, não seria mais do que estranhos. Essa percepção deixou Lilian em estado de choque, e ela se viu engolida por um sentimento de ansiedade sem precedentes. Ao mesmo tempo, a noção de que Roel poderia ter alguém muito mais importante para ele do que ela de alguma forma a enchia de pavor. Esta não era uma situação que ela poderia aceitar. Astrid olhou para o rosto nublado de Lilian e ponderou por um tempo antes de acrescentar solenemente. Vamos deixar de lado todas essas preocupações por enquanto. Toque seu coração e pergunte a si mesmo, é realmente assim que você se sente? O que você quer dizer? Você tem certeza de que seus sentimentos por ele estão limitados apenas ao parentesco como uma irmã mais velha? É possível que você esteja atribuindo seus sentimentos por ele como parentesco porque está tentando preencher um vazio em seu coração ou desviar os olhos de outra coisa? Astrid sentiu incongruência nos sentimentos de Lilian e foi em frente para questioná-lo diretamente. Por outro lado, os olhos de Lilian começaram a piscar em choque e confusão. Pela primeira vez,
Ela começou a duvidar de seus próprios sentimentos. Vendo isso, Astrid suspirou mais uma vez. Acalme-se, você ainda tem tempo suficiente para pensar sobre isso. Você não precisa se apressar para tomar uma decisão aqui. No entanto, devo lembrá-lo de que você deve pensar rápido para que ninguém chegue à sua frente. Se alguém conseguir pegá-lo antes de você, pode muito bem estar tudo acabado. Vocês dois são descendentes de nosso clã, e o que é ainda mais surpreendente é o fato de que vocês não compartilham nenhum laço de sangue. Espero sinceramente que vocês dois possam se tornar um casal feliz. É certo que é muito menos eficiente expandir nossa árvore genealógica assim, mas quem sabe, seu filho pode ser puro sangue. Sangue puro, o termo familiar fez Lilian erguer a cabeça. Astrid olhou para ela e assentiu com seriedade. Vocês Austineans devem estar familiarizados com o termo puro sangue. Mesmo como um Ackerman, você provavelmente tem dúvidas em relação ao conceito de sangue puro, já que seu povo o usa como uma ferramenta para estabelecer legitimidade e consolidar poder. No entanto, o conceito de puro sangue existe neste mundo, mas não é uma medida de nobreza. Na Era Antiga, costumava se referir à linhagem de alguém, como no caso de você e Roel. Quando possuidores da mesma linhagem que não possuem laços de sangue se juntam, há uma chance de que eles possam ter um filho com habilidades de linhagem mais fortes. Alguém que esteja ainda mais próximo da origem. Esse é o verdadeiro segredo do puro sangue. A chamada teoria do sangue puro que está correndo solta no Império Austine não passa de um absurdo total. Uma pontada de expectativa brotava lentamente no coração de Lilian enquanto ela ouvia a explicação de Astrid. Ela subconscientemente acariciou sua própria barriga enquanto seus olhos voavam em direção a Roel. Nossa criança. De alguma forma, essas palavras trouxeram calor ao coração de Lilian. Sua mente começou a esquentar lentamente enquanto ela olhava para Roel em transe. Capítulo 320.5 Sangue Puro, 2. Capítulo 320.5 Sangue Puro, 2. Cof cof. Ponto de exclamação. A tosse de Astrid assustou Lilian, tirando-a de seus pensamentos. Só de olhar para a reação de Lilian, Astrid sabia que não havia necessidade de ela elaborar mais. Nós terminamos de discutir nossos assuntos. Enquanto Lilian se sentia totalmente exposta sob os olhos sorridentes de Astrid, Roel e Antonio finalmente concluíram a conversa e voltaram. Roel estava ansioso demais com a contagem regressiva para notar a anomalia de Lilian, mas a última estava tão consciente dele no momento que não pôde deixar de sentir um forte choque quando finalmente conseguiu ver claramente sua nova aparência. Absorver a pedra da coroa fez com que seu cabelo crescesse muito mais, e sua disposição parecia um pouco diferente de antes também. Semelhante a como usar o toque de geleira deixou Roel composto. A corrente dele exalava um ar de tranquilidade que lembrava uma velha árvore que se abrandou com o tempo. Sua masculinidade foi atenuada por sua aura etérea, dando-lhe uma presença delicada. O coração de Lilian começou a bater mais rápido. Ela não tinha ideia de como os outros interpretariam a imagem mais delicada de Roel, mas definitivamente era um alvo para ela. Ela sentiu um desejo ainda mais forte do que antes de adorá-lo e cuidar dele. Embora ela não ousasse dizer essas palavras em voz alta. Enquanto isso, Astrid não pôde deixar de notar outro problema aqui. Ela avaliou Roel com seus olhos iridescentes, e um sulco lentamente se formou em sua testa. Depois de um longo momento de contemplação, ela finalmente perguntou: "Você foi visto por ela?" As palavras de Astrid foram abruptas e deixaram Lilian e Antonio totalmente confusos. No entanto, Roel rapidamente entendeu o que ela queria e arregalou os olhos. "Você está se referindo à deusa mãe?" "Isso mesmo. Eu posso sentir o cheiro dela em você. Não é particularmente forte, mas é um sinal de que vocês dois entraram em contato." "Sim, eu a conheci." "Ancestral. Será que você sabe algo sobre a deusa mãe?" "Receio que não. Eu não sei muito sobre a deusa mãe devido ao sonho do caos. Só consegui reconhecer o cheiro dela porque já vi alguém como você antes", disse Astrid com uma expressão de nostalgia no rosto. Roel ficou chocado ao ouvir essas palavras. "Alguém como eu? É um de seus ancestrais?" Caldorard. "Assim como você. Ele era um prodígio com a habilidade de absorver as pedras da coroa. Ele veio sob o pseudônimo de colecionador na Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Eu o encontrei por acaso nos anos finais da Segunda Época. Naquela época, ele era o membro principal da equipe que lidava com as 6 calamidades. Foi uma pena que nós dois nos separamos devido às diferentes missões que tínhamos em mãos. Eu nunca o encontrei desde a migração em massa para a Cia Ocidental. Naquela época, ele falava muito sobre a deusa mãe, dizendo que ele tinha que coletar as pedras da coroa para conseguir algo enorme. Eu nunca ouvi falar dele desde então. Então é provável que ele possa ter." Astrid suspirou suavemente, e Roel sentiu seu coração ficar um pouco pesado. Ele queria proferir palavras de consolo, mas não conseguia pensar em nada apropriado. "Esqueça. Não vamos falar sobre assuntos tão deprimentes. O que eu quero dizer é que enquanto as pedras da coroa são poderosas fontes de poder, você pode enfrentar um grande perigo usando-as." Roel assentiu em reconhecimento ao aviso de Astrid. Ele ficou comovido com a preocupação de seu antepassado por ele. Mas agora, ele estava muito mais preocupado com Astrid. Ele lembrou que o reino dos sonhos do Anel da Rosa Negra ainda existia em sua época. Considerando que uma pessoa morta era incapaz de sonhar, isso poderia muito bem significar que Astrid ainda não estava morta em sua época. O reino dos sonhos no Anel Rosa Negra foi provavelmente uma emulação da mesma noite em que Presley lançou um ataque devastador à Academia Saint Freya no mundo real. Astrid foi forçada a usar sua única chance de deixar o reino dos sonhos para entrar em conflito com o rei mago Presley, e era provável que ela vencesse a batalha. Esta dedução foi baseada no fato de que Antonio ainda estava vivo na presente linha do tempo. Se Astrid não conseguisse derrotar Presley, as chances eram de que este massacrasse Antonio e todos os outros para esconder o fato de que ele era um traidor. No entanto,
Parece que Astrid pagou um preço alto por essa luta também, resultando em sua incapacidade de se mostrar desde então. Ela está presa no reino dos sonhos, ou há alguma outra força em jogo aqui? Roel não tinha respostas para essas perguntas, mas sabia que aquele era o melhor momento para reunir mais informações. Afinal, não havia ninguém no mundo que soubesse mais sobre o reino dos sonhos do que Astrid. Ponto de interrogação avaliação, 105, perfeito. Ponto de interrogação contagem regressiva para o final do estado de testemunha, 180, 179. Roel olhou para o pouco tempo que lhe restava e rapidamente fez suas perguntas. Ancestral. Se, por acaso, você se deparou com um perigo, há alguma medida de emergência que você preparou que poderia salvar sua vida? Medidas emergenciais? Bem, eu tenho alguns deles. Afinal, sou responsável por guardar o sonho do caos, então é justo que eu prepare vários meios de sobrevivência. Múltiplos meios de sobrevivência, E nesse cenário, supondo que você tenha que lutar contra Presley por conta própria e acabou pagando um preço alto para derrotá-lo, que tipo de medidas de emergência você tomaria? Bem, isso realmente depende da situação. Astrid piscou os olhos em confusão, incapaz de compreender por que Roel estava fazendo essas perguntas. No entanto, Roel estava ficando mais ansioso a cada segundo que passava. Ele rapidamente olhou para a contagem regressiva antes de perguntar mais uma vez. Posso dar uma olhada na sua lista de medidas de emergência, HM? Eu acho que você pode, mas você vai ter que pedir isso a Margaret. Ela deveria ter um registro disso. Margarida, o surgimento repentino de um nome familiar pegou Roel de surpresa. Astrid interpretou mal sua exclamação como um sinal de confusão. Então ela começou a explicar com um sorriso. Sim, Margaret é um dos raros espíritos dos sonhos que possui autoconsciência. Fui eu quem a instruiu a posar como um espírito artificial na academia. Para ser franco, foi ela quem concebeu muitas das medidas de emergência que tenho em mãos, e também é ela quem registra todas elas. Ela me forneceria opções quando a situação realmente as necessitasse. Afinal, estou ficando velho e minha memória não é tão boa quanto costumava ser. Roel ficou surpreso com a verdade por trás de Margaret. Quem poderia ter pensado que haveria um espírito real no mundo fingindo ser uma IA? Agora, se a mesma coisa pudesse acontecer para waifus. Ponto de interrogação contagem regressiva para o final do estado de testemunha, 34, 33, tendo recebido uma pista importante com a qual poderia trabalhar. Roel sabia que era hora de se despedir. Ele agarrou a mão de Lilian e dirigiu um aceno para ela. Este último imediatamente pegou a deriva. Com as mãos entrelaçadas, eles se viraram para Astrid e se curvaram profundamente em uníssono. Ancestral. Obrigado por cuidar de nós durante este período de tempo. Estamos muito felizes por poder conhecê-lo. Ah, o que vocês dois estão falando de uma merda. Ah, olhando para suas expressões, Astrid de repente pensou em algo, e seus olhos se arregalaram de espanto. No final, ela deu um sorriso sereno. Ponto. Eu o vejo. Isso explicaria porque nunca ouvi falar de vocês dois. Faz sentido agora. Acho que isso significa que também fiz minha parte. Devo dizer, tudo isso parece surreal. Nunca pensei que encontraria descendentes de muitos anos depois, mas não me sinto nada mal, murmurou Astrid. Ela olhou para os dois jovens à sua frente antes de dar um passo à frente para abraçá-los. Antes de sair, eu tenho um último pedido para vocês dois. Sejam felizes. Antepassado. Roel ficou comovido com suas palavras finais. Os olhos de Lilian também ficaram úmidos, mas o tempo não parava de correr por causa de seus sentimentos. Ponto de interrogação contagem regressiva terminou. Começando o retorno. Com uma notificação do sistema, a consciência de Roel e Lilian começou a escurecer.